Eu tô tomando o meu líquido. Eu não recebo pra isso. O Campeonato Paulista, na minha opinião, ele é muito chato. E assim, a pessoa que... Não, gente, deixa eu falar, Katz. Deixa ele seguir a campanha dele contra os estaduais. Mas que ele quer o Rio-São Paulo de volta, igual a Copa do Nordeste. Eu quero a Copa do Nordeste como exemplo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Primeira Liga, bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu fosse o coordenador do Campeonato Paulista, o cara que comanda o Campeonato Paulista, eu jamais deixaria no regulamento, na segunda fase de uma competição estadual, da competição estadual paulista, que uma equipe de menor expressão vendesse o seu mando. Por que eu tô falando isso? Porque perde a graça mais ainda. O Campeonato Paulista já é chato. Aí você chega na fase final, que é a fase que você espera, que você tenha jogos melhores. E aí, Maurão? É um cara que não sabe que o celular tem vibra. Não, cara, é o seguinte... Por isso que a gente fica sem celular depois. Não é. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Juro por Deus, Você eu está tô cansado. exagerando e vê o sinal. Gol, tempo esgotado, Mano, tempo esgotado. o peruca louca aqui, ó. Ele fica falando, ele fica... Deixa eu ter... Não, sempre no seu momento, sempre, é isso que eu ia falar. Exato. Termina, por O que eu favor. quero dizer é o Pô, mas seguinte... engoliu o Lancelotti também. Não, mas eu não consigo. O cara que é o responsável pelo Campeonato Paulista, pelo regulamento, ele é burro de deixar um time pequeno vender o mando. Porque na segunda fase do Paulista, que é a hora que você tá esperando, na hora que você tá esperando jogos decisivos, jogos mais emocionantes, chega aí um Bragantino, vende o mando. E aí o Corinthians joga praticamente 2 jogos em casa. Acho que de burro ele não tem nada. Você atira contra o próprio campeonato. Mas não consigo falar. Você atira contra o próprio campeonato. Entendeu? Ele só não tem burrice, ele não tem. Ele tem interesse. E mais, por exemplo, dos clubes também. Você sabe que a federação tem participação na renda. Sim. E aí a renda vai ser maior com essa inversão de mando do que se o jogo fosse em Bragança. Então o cara tá pensando no dele. Isso. Beleza, tá pensando nele, o campeonato tá enfraquecendo. É isso aí. Legal, Peraí, só uma parabéns coisa. por nada, seu idiota. Não é isso. É também o acordo dos clubes. Desde o início da década de 90, foi estabelecido, acho que faltou isso aí também, acho que era legal, o mando era da federação. A federação que literalmente mandava onde vão ser os jogos. Então, por exemplo, Santos e Corinthians, a federação mandava, pode ser esse ano na Vila, pode ser no Pacaembu, ou 2 jogos no Pacaembu, ou 2 jogos como era mais antigamente no Morumbi. Então você tinha. Agora é interessante que exatamente o Bragantino vivenciou uma situação oposta do que está acontecendo agora. Em 91, com aquele baita time, então dirigido pelo Parreira na final do Brasileiro. Patrocínio da VASP? Era da VASP, era o time da VASP. Era o time da VASP, né? O que aconteceu? O Bragantino deixou a questão financeira de lotar o Morumbi pela segunda vez contra o São Paulo para jogar a final no Marcelo Stefani, para 15 mil pessoas, e jogar o final de Brasileiro, que o São Paulo Tele Santana ganhou, foi tricampeão na oportunidade. Foi exatamente o contrário do que agora, mas são momentos diferentes. Bem rapidinho sobre esse assunto. O Bragantino, ele tá precisando de dinheiro, é fato que ele tá. Mas eu acho, e tenho o direito de achar isso, que o presidente do Bragantino, tendo uma atitude como essa, ele não tá acreditando no seu elenco. E eu falo isso por quê? Porque o Ituano também tinha problemas financeiros quando ganhou o Campeonato Paulista em cima do Santos, e o Juninho Paulista, o presidente do Ituano, deu declarações falando que existia problema financeiro, mas que acreditava no seu elenco. A partir do momento que o presidente do Bragantino abre mão de jogar em casa, ele mostra que ele, talvez ele não acredite tanto no elenco assim. A final sim, porque não podia. Sim, a final sim, porque não podia. Mas os jogos de semifinal e quartas jogou no Novelli. Participação... Não, jogou contra o Palmeiras na semifinal. Do telespectador. No grupo do Palmeiras, era um jogo só. Cálice. Muito obrigado. Era outro campeonato. Maximilian. Cálice. Afasta de mim esse cálice. PQP. Esse programa é o único que não lê minhas mensagens. Mesmo assim, não deixa de assistir. Então pode deixar, Maximiliano, porque agora a gente lê. Chupa! Hashtag chupa! Tô brincando. E eu que participo do programa não consigo falar. Eu que não consigo falar. Eu não consigo. Nota oficial do Corinthians sobre o caso Zeca, aí na sua tela. O Esporte Clube Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O departamento jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato. Ih, rapaz, tem que fazer aquele tweet com o carro voltando, né? Ontem eu critiquei. Mas ontem eu critiquei a diretoria do Corinthians de ter feito isso, que eles comeram bola, se precipitaram. Só que a situação do Scarpa agora, vocês viram o que aconteceu, né? Sim, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. E eu conversei ontem com um jurista no nosso programa, Agora o Bicho Vai Pegar, um programa maravilhoso, inclusive na Rádio Mix. Que horas e o jurista disse das 5 às 6 e das 8 às 9. Tem 2 horários. É uma coisa maravilhosa. É o mesmo programa repetido. Exatamente. Tem 2 turnos de programa. Para você que me ama, você pode acompanhar esses 2 horários.
E a gente conversou com o jurista. E o jurista falou pra gente da seguinte maneira, que o Palmeiras, quando trouxe o Gustavo Scarpa, claro que a gente tá aberto aí para receber o outro lado da versão, o Alexandre Matos pronunciando, enfim, mas esse jurista especificamente, que eu esqueci o nome, ele disse que o Palmeiras foi um tanto quanto irresponsável em ter contratado o Scarpa, porque a situação agora é a seguinte, mesmo que na cláusula de contrato do Scarpa tenha que os empresários, caso o Scarpa perca na justiça, paguem essa multa pro Fluminense, ele tem vínculo com o Palmeiras. Logo o Palmeiras vai ter que pagar. E aí depois o Palmeiras vai ter uma outra negociação com a TB Sport, que é a empresa que trabalha com o Scarpa. Então, vendo esse caso do Palmeiras, vendo essa situação atual do Palmeiras, eu acho que o Corinthians está certo. Para que você vai entrar numa briga como essa? Uma briga que mas provavelmente o do Zeca mas nem questão de estar certo ou errado, não tem o que fazer também. A do Zeca é muito mais complexa, até porque vai ter decisão da Justiça de Abril, mais do que o caso Scarpa. Daqui a pouco a gente fala mais. Eu acho que tem um plano B nessa história aí, que é envolver alguns jogadores. E aí o Fluminense tem um elenco que tem problemas, evidentemente. Eu até falei aqui há um tempo atrás a respeito da situação do Daverson, que é um jogador que interessa ao Fluminense, que está em fase final de recuperação e que o Palmeiras não deve aproveitar tanto. Então, acho que passa por aí a manutenção do Scarpa no Palmeiras. Agora, o Mauro... Sim. No caso do Corinthians, já bateu na trave algumas vezes com outros jogadores, então, né? O problema... Drogba, o Potker... E nessa atual administração... Alex Teixeira. É a segunda vez que há um assodamento. Quando a gente às vezes cobra, anuncia logo, todo mundo está sabendo. Não, cara, na hora que tiver acertado, ainda mais nos últimos anos, que as negociações são cada vez mais complexas, claro que tem coisa que vaza. Mas dá para evitar. E o Corinthians, principalmente no caso do Zeca agora e no Alex Teixeira, em outras situações, houve esse assodamento. O Drogba foi um negócio mal encaminhado, acabou não fazendo tanta diferença, o Corinthians ganhou praticamente tudo no ano passado, Potker também. Claro que vaza, mas o Corinthians está um pouco afobado demais em negociações. E é evidente que o Zeca cabe no Corinthians, nas duas laterais, e na maioria dos clubes do Brasil. Sim. Mas do jeito que está um enrosco, não tem negócio. Não tem como, porque você tem que pagar 50 milhões de reais. Não tem como fazer esse negócio. Uma coisa é vazar uma negociação. E outra assumir como a diretoria assumiu. O clube denunciar oficialmente. Não, e também no Twitter, quer dizer, não era o caso. Eu vou falar uma coisa, confessar uma coisa pro telespectador. Aliás, confessa. Eu vou avisar uma coisa pra vocês, que estão fazendo essa bagunça aí. Os caras estão vendo a gente na televisão. Que cara? Muita gente. Sim. Ah, entendi. O povo em casa. Em casa, no aeroporto, vou no aeroporto, os caras tudo estão falando de plata. De plata, né? O que você está fazendo lá? Você sabia? Ontem, 5º lugar no Trade Stops. O de plata tá um sucesso. Tá muito bem, você tá muito dificilmente você não vai ganhar o melhor apresentador. 4º lugar eram todos os primeiros 4 programas eram todos os outros das outras emissoras de TV, mas eu não dou mais o furo. Não, desde quando? Não dou. Você sempre foi conhecido pelo... Eu só dei o furo uma única vez. Foi bom? Foi, péssimo, péssimo, deu errado. Horrível, porque eu não sou... Não tenho aptidão para dar. O furo. E aí eu dei o furo estava verdadeiro, mas quando você dá o furo, você tem que ser muito cuidadoso. Sim. E tem certeza daquilo. Sai voando. E aí o cara me falou que era o negócio da prancheta do Rogério Ceni no Cícero. Isso. E o cara falou, e era verdade, depois os jogadores confirmaram e tal, mas eu não... Quando o cara me falou, quando você é um fofoqueiro verdadeiro, raiz, legítimo, você anota tudo que o cara falava, assim, mas a prancheta voou ou quicou? Foi no joelho direito ou no esquerdo? Pegou no menisco ou pegou no cruzado? Então, Nelson Rubens, sabe que é assim? Essas coisas. Eu não fiz nada disso, sabe por quê? Porque o São Paulo não estava bem. E aí eu queria entender se o ambiente do vestiário não era bom e por isso que o São Paulo não estava bem das pernas. Então eu queria só contar um fato para abordar a situação que é de vestiário. Para ilustrar. Só que recortaram só a parte da prancheta. E aí, mas a prancheta voa, a prancheta não voa. Então eu falei que eu já não vou dar mais o furo. Você arrependeu? Não quero dar furo nenhum. Agora, tem muita gente que vive de dar o furo. Sim. Não sei se você... Claro. Sim. Cada vez mais. E colegas brilhantes. Tem muito canal competindo. São bons nisso. Então. Muito bons. Isso. Não é? Às vezes você chuta pra fora. Isso. Porque não é culpa da pessoa também. Aí, esse cara dar o furo e errar ou acertar, aí é o problema dele e quem paga é ele. Mais um, menos um. Tanto faz. Agora, o clube fazer isso, aí é zoado, né? É verdade. É um anúncio oficial, quase, não, né? Porque ainda se fosse aquele papo, a questão tudo bem, tem a grande rivalidade de Santos-Corinthians, Corinthians e Santos, que é a rivalidade, aliás, que tem mais pistas que sobem a serra do que descem nos últimos anos, mas até por isso, cara, você passar o negócio, embora as duas equipes vieram num bom humor, se tivesse saído do negócio, era bacana o que o Corinthians fez, era divertida a resposta do Santos, mas exatamente isso não estava assinado, então você cria mais bilhões de memes a partir daí. Eles queimaram largada? Sim. Diretoria do
Corinthians foi afobada? Sim, mas eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Ou dar o furo? Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui defendendo a diretoria do Corinthians. Você fez porque direito, é o seguinte, eu não fiz direito, na verdade eu faço direito. Eu fiz e fiz Eu faço direito. Bom, só cria uma vinheta pro Guipa aí, advogado do diabo. De novo, sabe? De novo. Fez direito no Você inferno. viu esse filme? O que filme, cara? Advogado do diabo. Não vi. Patino. Bom, eu vou dar uma de advogado do diabo. O negócio é o seguinte, o Corinthians estava acertado com o Zeca, estava tudo maravilhoso. A OTB Esportes chegou pro Corinthians e falou assim, ó, que é a mesma do Scarpa, ó, vamos fechar com o Corinthians? Se chegar essa multa aí pra gente pagar, nós vamos pagar. A OTB Esportes falou isso pro Corinthians. O Corinthians falou, bom, beleza, ok, vamos pra cima. Só que quando eles começaram a perceber que o Santos estava bem tranquilo com essa situação e confiante que receberia esse dinheiro, a OTB Esportes recuou. E aí o Corinthians falou, bom, como assim vocês estão recuando? A gente está recuando, não vai ser bem assim, porque legalmente vocês que vão ter que pagar. E aí a diretoria do Corinthians que tirou o time de campo. Vai sobrar pra mim, tô fora. Exato. Então assim, eles erraram, sim, mas quem errou mais foi o TV Esportes. Não só com o caso Zeca, mas com o caso Scarpa também. Esse pessoal do TV Esportes, eles estão prejudicando a carreira de 2 bons jogadores, Scarpa e Zeca. Só uma coisa, o nosso GCzeiro, que não é um gesseiro do Forró do Gerson, está também com alguma provocação para o Corinthians. Que o Valeu Zeca é em cima do Valeu Drogba. É isso, produção? É tipo isso. Ó. Responde aí, eu tô a Central Cogumelo, ela tá ocupada fazendo outra coisa. Daqui a pouco aparece aí, agora nós estamos filmando eles. Tá com delay. Ótimo. Isso é fundamental para mostrar como o programa é transparente. O seu Tanner que não tá gostando muito dessa história, não. Que foi, cara? Olha, eu furei o dedo com o alfinete, velho. Não, que isso? Você fica brincando com o boneco voodoo durante o programa, isso, cara? ao invés de prestar atenção no que você tá furou falando. mesmo aí, ó. Doe sangue, faça como... Dá pra fazer o exame. Não, sai pra lá com isso, cara. Nossa, furei. Você quer ver o que a Central Cogumelo tá fazendo agora? Por exemplo. Vamos lá. Corta pra lá. Eles estão jogando videogame. Por que essa trilha sonora de balada? Vocês estão jogando videogame. Eles estão jogando Mortal Kombat. E aí você fica chamando, eles não estão nem aí pro programa. Não, aí, aqui. Era um quadro sensacional do Saturday Night Live, que era com o Hathaway. Esse aí acho que é amigo daquele... Bom, deixa pra lá. Quem é, Renatinho? Fala a fonte. Participação do telespectador, atenção. Fala a fonte. Olha aí. Guipa chorando que não consegue falar no programa. Mandou o Lucas Almeida. Os olhos são os mesmos, hein? Que drama, hein? Os olhos são os mesmos e o cabelo é o meu. Tá triste. Boneca. Não que esse programa tenha algum outro bom momento, mas esse momento... ele tá triste. Falando nisso... Divide a tela, gente. Quem tá triste também, viu, seu Guilherme Palestra? Cortada boa, Alessa. Não fala de cortada. Vai. No seu caso é furado. Chega, eu não quero falar de cortada. Ele tem um bloqueio Então vou te com dar uma cortada. manchete boa. Também não quero manchete. Ele tem um bloqueio com cortada. Manchete, bloqueio, levantada. Mas na linha de 3 aqui a gente pode falar. Também não quero. Esse programa não tem outro bom momento, mas esse momento da participação do telespectador é sempre o melhor, né? Claro. Lucas Maia, tô com você, Gui. O comentarista sério como você perde espaço nesse meio. Exato. O Brasil já te ama. É o mesmo cara que escreveu? Não, minha mãe, toda vez que eu venho pra cá, eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, benção, tudo bem, filho, tudo? Você vai pra aquele programa mesmo, filho? Eu acho que é a avó Aurora. Faça como a minha mãe. A minha mãe é surda, ela não consegue. A avó Aurora no nosso lar tá lá mandando tweet pra minha você. Minha avó era muito da hora, cara. Dançava, viu? Ela e meu avô iam pros bailes. Nossa, era da hora. Quem tá chorando também... Você dançou também, vai. Quem tá chorando também, que nem você, é o Rodriguinho, que esperava ter sido convocado. Não tá chorando. Pra seleção brasileira. Tira. Roda aí. Só o gancho aí. Primeiro, frustrado é a palavra certa, né? Porque quando se cria expectativa e ela não acontece, você acaba ficando triste e frustrado, né? Mas passaram-se algumas horas da convocação, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me motivar de novo, né? Se eu não estou nessa, eu tenho que trabalhar mais, tenho que jogar mais para poder, quem sabe, estar na próxima. Então, eu levo muito para esse lado, né? São coisas que me erguem, que me dão força para tentar continuar trabalhando com a mesma seriedade e merecer estar lá na próxima. Eu acompanhei a entrevista dele nessa última convocação e ele citou meu nome, né? Então, é mais um indício que, trabalhando, demonstrando a cada dia, a cada jogo, eu ainda posso sonhar, então, quem sabe a gente pode chegar.
triste e frustrado, quase chorando, chupa o Mauro Betti. Uma coisa é estar quase que chorando, outra triste e frustrado, como ele muito bem colocou o Rodriguinho. E enquete na tela, de placa sim ou não? Ale, o Rodriguinho merece uma vaga na seleção brasileira? Eu acho que até merece, mas tem outros que merecem mais que ele. Então, assim, não é um absurdo o Rodriguinho pensar em seleção, mas ele não estaria na minha lista, como não está nesse momento na lista do Tite. A expectativa, né, a frustração depende muito da sua expectativa. Exato. Por exemplo, se a gente tiver a expectativa aqui de ter mais audiência que o Globo Esporte, talvez a gente fique frustrado, não é isso? Certamente, já estamos Mas como a nossa expectativa aqui é de que alguém nos assista... Mais do que a TV Justiça? Tirando a Aurora, que não conta ponto, porque no céu é o famoso Catinete. O canal da venda de anel, como é que é? Tem o TV Medalhão Persa. Medalhão Persa, isso é muito bom. Então, essa é a nossa expectativa. Nós queremos... Medalhão, nós queremos... Medalhão é aqui, ó. Nós vamos pegar você. Quem que é medalhão persa? Medalhão é quando você dá... No vôlei, você dá uma cortada, dá uma medalhão. Fala de vôlei. Não, aquele canal que vende anel. Vende anel. Você já vendeu um anel? Não, mas já comprei o de couro. Nossa. Então, Desculpa, a gente falou pra ele. Eu recuei a bola pra ser Tem um goleiro limite ali, rapaz. Ele não... Sabe? No limite era na Globo, Mas, com o Zeca enfim, Camargo. a nossa expectativa é de passar o canal do Medalhão Persa, Persa. do Medalhão. Você passa o canal com medo. TV Jockey. Isso, essas aí. A gente não tem a expectativa de passar Joca do Ricardinho. Quem tá lá, o Ivan Moré agora? Quem Ivan que é? Moré, grande Ivan Moré. Ivan Moré, a gente tem até chance. Mas, olha... Ah, que é isso? Um abraço, Ivan, não escuta esse cara, não. Mas a gente não tem essa expectativa de passar os caras. Aí acho que a expectativa do Rodriguinho tá um pouquinho acima mesmo do que é o normal, O que vocês acham? Pra mim, hashtag de placa não é demérito você não chegar a uma Copa do Mundo de seleção, para citar um nome, nosso amigo Alex Cabeção, Amoroso, de Seu Djalminha. Lopes, Amoroso, de Djalminha, de Djalma Dias Pai, Tesourinha que tá machucado na Copa de 50. Ademir jogou uma, né? Ademir jogou demais, só que jogou E um o jogo Rodriguinho só. não estará nessa lista. Provavelmente não estará. Assim, e não placa é desse daqui a nível. 10 anos eu não vou E em ninguém... 2014 a gente jamais poderia imaginar. Imagina o Rodriguinho disputando? Não. Não, Mas se ao fosse um mesmo super tempo- clássico, daqueles que só vale jogador que tá no aí, Brasil, ok, aí ele estaria. Quando convocado, uma boa, ok. Agora, por exemplo, você vê como a coisa vira o jogo. Assim, o Rodriguinho não era para estar em 2014. Agora, o camisa 10 do Brasil, não era 10 porque era o Neymar, mas a função, digamos, mais ou menos parecida, era o Oscar, que a gente nem mais cogita. Não. E ele próprio não cogita mais esquecido na China. O Tite até elegantemente já falou, não, ele acabou não rendendo, não rendeu mesmo na seleção que vinha rendendo. E é raro na história da seleção brasileira um cara que era bom jogador, de bom nível, ótima idade ainda, como o Oscar, um dos maiores salários do mundo, e também por isso foi pra China, a gente nem cogita. Mas ele reclamou no Instagram esses dias, se a Central Cogumelo quiser pegar, o Oscar emboada, tem um post dele falando disso. Falando disso, mas porque é normal que até nós da imprensa não falamos sobre ele. Agora, em relação ao Rodriguinho, é hashtag de placa não, porque vejo outros jogadores. Quando a gente fala não para um jogador, não é porque é uma porcaria, não é jogador de nível de seleção. Para mim, tem nomes muito melhores e que talvez não estejam na Copa do Mundo, como é o caso do Luan. O Juliano é bruxo do Tite, pode ser. Tá, tem várias funções, até porque o Rodriguinho tem a vantagem. Ele é versátil, ele pode jogar mais atrás, como jogou bem no Corinthians em 2015, e pode jogar mais à frente e até agora no esquema do Carille como homem de frente. Antes do Guipa, ótimo, deixa eu só mostrar mas o post de do placa, Oscar, não. Claro, pra gente vamos não lá. perder o gancho. Põe na tela, Ó, rapaziada. o pessoal tá rápido. Rapaz, olha lá, ó. Olha lá, que tá escrito. Alguns desocupados estão tentando denegrir minha imagem com a seleção brasileira, dizendo que não me importo em não ser convocado. Todos sabem quanto quero voltar e vestir essa camisa. Venho através desse post desmentir a situação. E todos os brasileiros me conhecem e sabem que jamais falaria que não quero jogar uma Copa do Mundo. Aí tem em inglês. Some people are trying to denigrate my image with the Brazilian national team, saying that I don't mind. Então, João Santana, tem toda a razão o Oscar em fazer essa manifestação. Eu confesso que eu não tinha visto alguém falar isso, e é um absurdo mesmo. Ainda mais pro cara que já jogou Copa do Mundo. Não tem o menor cabimento. Agora, sobre o Rodriguinho, eu acho o seguinte. Na minha opinião, seleção é momento. O Tite já deixou claro... Besteira, sabe? Já Bom, também acho. Mas é hoje ou era Na minha opinião... Já é a primeira frase, você já consegue falar besteira. Na minha opinião, seleção é momento. Se eu fosse técnico da seleção, peruca, se eu fosse técnico da seleção, ou lontra, gorda, se eu fosse técnico da seleção, Mas você vai te xingar agora. eu convocaria pelo momento. O Tite já demonstrou que ele está buscando um camisa 10. Ele está buscando um cara de criação, um cara para fazer a função de meio de campo. E ele não achou ainda. Ele foi atrás do Lucas Lima, no Palmeiras, só que o Lucas Lima a gente sabe que o problema dele é outro. Você vai meter um de placa assim ou Eu vou impressão meter um minha? de placa sim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele foi atrás do Lucas Lima, só A que o moça Lucas Lima...
Como é do Voodoo? Do Voodoo, apareceu ali comentando. Eu posso terminar, Samantha. querido? Sim, por favor. Posso terminar? Vamos prestar atenção nele O Tite busca, Guilherme Palestra, o Tite busca um meio-campista, busca um camisa 10. Ele tentou o Lucas Lima, só que a gente sabe que por conta do problema que ele teve no Santos, ele não tem sido convocado, essa é a verdade. Por problemas extra-campo ele não tem sido convocado. E pra mim, hoje, o Rodriguinho tá jogando mais bola no Corinthians do que o Lucas Lima no Palmeiras, certo? Ele foi acompanhar a atividade do Corinthians pra olhar o Jadson. Só que ele viu o Jadson e viu o Rodriguinho. E o Rodriguinho se destacou. E ele não descartou o Jadson ainda. Por ser momento, se eu fosse técnico da seleção, por convocar pelo momento, hoje eu daria uma oportunidade pro Rodriguinho. Tá melhor do que o Diego. Ó, o Rodriguinho tá melhor do que o Diego. O Rodriguinho tá melhor que o Lucas Lima. O Rodriguinho está melhor do que o Jadson. Que o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Não, o Luan tá mas tudo vai depender, Leleco, tudo vai depender da bola que o Talisca jogar. Porque quem foi convocado para essa função agora foi o Talisca. Se o Talisca jogar muita bola, fechou. Porque o Talisca para mim é mais jogador que o Rodriguinho. Mas se o Talisca não jogar muita bola, eu pensaria no Rodriguinho sim. Hoje ele tá jogando muito, é o cara do Corinthians. Só para você pensar um pouquinho, uma lição de casa. Ele tá alterado, né? Tá um pouquinho. Não é porque eu vou falar, vocês ficam... Ó, para você, uma lição de casa para você, pequenino jumento. No bom sentido, claro. Claro, no sentido carinhosamente. Sentido Pode bíblico. falar o monte de gordura. Se a seleção fosse momento, por exemplo, o Ronaldo, o fenômeno voltando de lesão, não seria convocado. Mas aí o fenômeno o Paulinho, para ficar mais presente aqui, para não falar de um extraterrestre, o Paulinho não seria convocado pelo Tite. Eu não teria convocado. Então, por isso que o Brasil você não teria convocado. Não. A seleção não necessariamente é o momento. O momento é um dos quesitos, eu concordo. Não, claro, tá horroroso, mas tem e ao mesmo tempo, e aí a gente vai, voltando de novo àquela questão, William cara, e na história das Copas, o Schillaci jogou um ano de futebol na Copa de 90. O Schillaci não morde. Horrível. O Salengo, que foi artilheiro, um dos artilheiros de 94, jogou um jogo, na verdade, contra Camarões bêbado. Imagina a figura. Camarões bêbado foi para falência e depois. Acontece. O cara é que nem um funcionário do mês do McDonald's. É um cara que ganha o prêmio, aparece a foto lá na loja McDonald's e ele não trabalha, porque ninguém nunca viu um funcionário do mês trabalhando. Acho que ele fica um mês inteiro de folga. Então, Copa do Mundo, às vezes, é o melhor funcionário do mês. Então, você pega um cara, sei lá, transbordando de gols para o Brasil e para a seleção da Islândia, você pode convocar. Mas não é só a seleção do momento, os operários do mês. Eu quero ter direito de jogador de confiança. Eu gostaria de ter o direito de resposta. Tem um jogador de confiança do treinador. Porque a Lontra citou o Ronaldo e citou o Paulinho. Respeite as Lontras. O Ronaldo, cara, ele é acima da média. O ET, exatamente. Por isso que ele citou o Paulinho. Exato. O Paulinho, quando ele foi convocado, a Lê tá contando a história do fim pro começo. Quando o Paulinho foi convocado, o mundo criticou o Tite. Porque o Paulinho tava mal pra caramba na China, porque ele tinha ido pro futebol da China, porque não era pra ser convocado. O mundo criticou o Tite. A gente que não via. Mas não era o cara pra se confiar, como brilhantemente confiou o Tite e se recuperou o Paulinho. O Tite mostrou, e outros treinadores, no decorrer da história, mostraram que não é só o momento. Claro, e não pode ser só o momento. E aí você combateu a tua tese propriamente furada. Por quê? Citando o Paulinho, que não era unanimidade, que ninguém... Talvez só o Tite, como treinador da seleção brasileira. O filho dele, o Matheus, foi quem fizesse essa convocação. E ele provou que não precisa estar num momento maravilhoso para ser convocado e para render. Aí existe outro lado da moeda. Em 2010, o Dunga foi criticado por não ter convocado o Ganso e não ter convocado o Neymar pelo momento dos dois, e o Brasil se lascou na Copa do Mundo. Não sei se pelo quilate pelo futebol. 2014, o Felipão montou a panela escolar e a família escolar e tomou 7 cocos na cabeça. Mas quando ele montou em 2002, deu certo também. A família está desfalcada porque o Felipe Luiz foi cortado, né? Foi confirmada uma fratura na fíbula, se não me engano, contra o Lokomotiv na semana passada. E aí o Alexandro foi convocado para o lugar. Olha a lesão aí. Nossa. Então, quanto tempo, hein? 4 meses, parece. 4 meses. A chance de Copa do Mundo é de 2 a 4 meses, aquela coisa. Não dá pra, assim, infelizmente, a chance de Copa do Mundo do Felipe Luiz caiu abruptamente. Não dá para dizer nada. Problema. Agora, em relação à seleção, de toda a força do mundo, toda a sorte, a família, o Felipe Luiz e tal. Que é um baita cara legal. Um cara legal, um ótimo jogador. Também seria o meu reserva do Marcelo, mas entendo que com o Alexandre, pelo que tem feito desde a temporada passada na Juventus, o Brasil não perde tanto, ganha ofensivamente, perde um pouquinho defensivamente e também é reserva. Então, assim, o Alexandre, inclusive, é mais versátil, pode jogar no meio campo. Também. O Brasil não perde tanto, mas toda a sorte para o Felipe. O Felipe Luiz, acho que teria no grupo como um todo,
um papel tático muito importante. Sem dúvida. Porque o Brasil tem laterais que apoiam muito, que funcionam muito do meio para frente. Ele funciona melhor do meio para trás. É o único, aliás, dos nossos laterais. Então, talvez fosse uma opção interessante. Mas já existia uma disputa muito viva entre ele e o Alexandre. Sim. Agora, mesmo que ele volte, é difícil você pensar. E é problema, que é o Neymar voltando, o Felipe Coutinho não vai jogar tanto, o Gabriel Jesus não vai jogar tanto, o próprio Paulinho agora com o Dembélé e o próprio Felipe Coutinho, se por um lado vão chegar menos desgastados fisicamente, mas... Vão chegar com menos ritmo. Gente importantíssima no Brasil pode chegar com menos ritmo na Copa. Ó, zoeira never ends, então vamos ver uma postagem aí, o perfil é do... Olha aí. Da hora. Resenha da Vila. Graças a Deus, o estagiário do Santos buscou o Dr. Pires. Só toma cuidado com o trânsito e as multas milionárias. Olha, sobrou pra todo mundo. E o estagiário, no caso, quem está dirigindo ali, é o próprio Zeca, cara. E parece que o Zeca comentou isso, ó. Muito bom essas montagens criativas, né? Parabéns. Levou na esportiva, Legal, né? da hora. Tem que ser, cara, se a gente não Entrou se na zoar zoeira, né? mesmo... Tem quem estava ali do lado, acho que era o Dodô, lateral Era o Dodô. esquecido, né? Dodô, Que ontem que era entrou no do segundo Corinthians, tempo, jogou muita bola, hein? A gente Entrou vai falar bem. do Santos, jogou muita bola. Vem com o pai ali, eu acompanhei o jogo, Tá moleque. demais, cara. Porque muita gente estava achando que você só vê o campeonato uruguaio e da Ucrânia, mas você vê também os campeonatos Não, nacionais. e da Finlândia, né? Da Finlândia também. Não, mas o erro da Finlândia vocês pegaram muito pesado, porque foi um erro de cor só. O que você falou? Eu não falei sei. que a bandeira da Islândia era da Finlândia, foi uma confusão. ele falou A Islândia, Não, confusão Finlândia, fotográfica. parecido. Ele falou que a gente tinha que prestar atenção nessa Copa do Mundo na Finlândia. Mas tem mesmo, porque durante a Copa vai estar jogando a Islândia, a gente presta atenção na Finlândia Plaquete, também. por favor. Atenção. Isso é uma maravilha de homem. Ai, meu Deus. É a chance Mauro Sportingbet ou é o Roger, Renatinho? O Roger falando sobre esse imbróglio do Scarpa aí. Roda. O que o jurista tem passado para a gente da comissão técnica é que até uma segunda ordem, um segundo momento, o atleta tem condição de jogo. Né? E é da forma que a gente vem lidando. Né? Eu quero contar com ele até uma segunda posição mais atualizada com relação à situação jurídica do caso. O atleta também tem a ciência que o seu anterior clube iria brigar pelos seus direitos também, né? E poderia em algum momento acontecer um revés, né? Mas está com a cabeça boa, né? Voltado e acreditando na possibilidade de poder nos ajudar nessa fase da competição. Enquete na tela. Põe aí, Central Cogumelo, de placa sim ou de placa não. Saída de Gustavo Scarpa pode atrapalhar os planos do Palmeiras, Alê? Você sabe que agora eu tô meio querendo, talvez, não sei se eu tenho certeza. Gostou da frase? Talvez. Podemos te ajudar, não tenho certeza. Literalmente, Querendo pedir talvez. desculpa pro Roger, porque tenho insistido aqui que o Scarpa já deveria ser titular do Palmeiras há algum tempo. Tipo, não exatamente o que aconteceu com o Lucas Lima, porque o Lucas Lima começou o ano treinando no Palmeiras, ele se condicionou e tal, não sei o que, o Scarpa chegou depois. Mas tipo assim, que o Roger poderia ter pulado umas casinhas com relação ao Scarpa para colocá-lo como titular e dar moral, e dar ritmo, dar entrosamento para ele. É provável que eles todos já soubessem que isso podia eventualmente acontecer. E tinham segurado a onda, né? O William tá bem, eu acho que esse é um motivo Muito importante. O William tá bem, corre mais que todo mundo, mas pode ser que eles já tivessem essa informação e aí por isso que eles deram uma segurada. Pode ser que tenha É acontecido uma isso. possibilidade, mas ao mesmo tempo, se fosse semana passada, antes do jogo contra o Ituano, que ele foi disparado melhor em campo e jogou muito bem o Scarpa, e não só pelos gols, o Palmeiras tem condição e tem condição de substituí-lo, ok. Mas depois da partida dele no fim de semana, você fala, caramba, vai fazer falta. Sim. Vai fazer falta. Fatalmente ele vai ser fazer titular falta. do Palmeiras. Né? Aliás, o discurso do Roger, quando chegou o Scarpa, foi esse, não, ele vai ser titular. Diferentemente do que ele usou, por exemplo, para o Moisés. O Moisés vai tentar ganhar um espaço, que pode ganhar ainda. O Scarpa não vinha jogando, talvez tenha essa possibilidade que o Alê falou, mas assim, é evidente que vai fazer falta. E todo o desgaste, até porque neste momento o que se sabe é que não se sabe nada. Certamente não deverá ser hoje. O Palmeiras não pode escalar o Scarpa, ele não pode trabalhar no Palmeiras. E é uma questão, falando de todos os juristas, e não é um caso muito normal, teve do Leandro Amaral no passado, do alguma Rogério coisa também, parecendo. Lembra? Mas ainda ao mesmo tempo, até por legislação um pouco diferente, tá? O Oscar que a gente falava aqui, mas desse jeito ainda não se sabe. Então é questão de dias. Sim. Então essa fase decisiva do Paulista, por exemplo, há uma possibilidade do Scarpa não jogar pelo Palmeiras. Mas o Palmeiras vai ter que testar outras coisas e tem hoje no elenco opções. Mas vai fazer falta. E testou. Sim, já está Guerra preparado. pelo lado. O próprio William com bola na frente. Você tem o Keno,
Você tem algumas possibilidades como eu tinha dito para vocês agora há pouco, eu conversei ontem com um jurista e ele disse o seguinte, que essa liminar ela pode ser cassada ou você furou o dedo? Você furou o dedo? Você é mó vacilão mesmo, né? Cara. Nossa senhora. Não, pra deixar isso como a gente é burro, cara. Nossa senhora. O meu fuduzinho ia ficar aqui. Posso dar outro boneco pra ele brincar? Dá pelo menos um a um, ó. Brinca com o xaropinho, ó. Bom, esse negócio de voodoo, só pra finalizar, só pra finalizar meu raciocínio. Arrancou a cabeça. Nossa, velho. Ó, sempre na hora que o Guipa vai falar, você tá vendo? É isso. Eu tô... A hora que o Guipa vai falar é a hora do recreio. Mas eu tô aqui de olho pra te defender. É homenagem a você, sua imagem. Eu gostaria de dar uma informação séria, entendeu? Embasada. Porque eu conversei com um advogado. Mostra o Guipa aí. Entendeu? Temos aqui o Guipa. Não. Esse é a sua irmã. Essa é a sua irmã. A palavra tá com o Guipa, por favor. Guilherme Palese. Eu conversei ontem com um jurista que me disse o seguinte... Mas tem que ser lá para o Henrique Mourinho. Você, esse jurista, Gustavo Scarpa pode ser liberado amanhã, como pode ser liberado daqui 10 dias, como pode ser liberado daqui um mês. Muita coisa pode acontecer, mas fato que nesse momento ele não poderá vestir a camisa do Palmeiras. E na minha opinião, a função que o Gustavo Scarpa faz em campo, que é uma função parecida com a do William, com a do Keno, com esses jogadores com o próprio Guerra, o Scarpa é o melhor. Então o Palmeiras perde sim. Hashtag de placa sim. Eu tô levando o programa a sério. O nome do jurista. Eu tô levando o programa a sério. Eu tô levando o programa a sério. Conversei com o jurista. Não adianta. Eu sou mais novo desse programa. Eu tenho apenas 30 anos. Só que eu não sei o que tá acontecendo. Os velhos do programa, os meninos, os idosos, os caras ficam cagados. De novo. Qual que é o nome do jurista? Fala pra gente. Rui Barbosa. É Mariana Oliveira, irmã do Ale, a jurista. Chega, mano. Você conversou com o jurista? O cara não sabe o nome porque ele tá inventando, eu tô inventando, cara. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ontem eu deixei de sair pra balada. Pra sair com o jurista. Não. Eu falei, hoje eu vou sair. Com o jurista. E não lembra o nome. Não. Ó, meu parceiro me ligou ontem. Meu brother me ligou ontem e falou assim, Guipa, vamos quebrar. Meu brother me ligou ontem e falou assim, Guipa, vamos quebrar. Vai ter a festinha aí, ó. Mas nem quando eu vou falar dos quebras, vocês deixam. Jogo jurídico. Tô jogando cabão com o jurídico. O cara ligou e falou assim, ó, meu parceiro ligou e falou, Guipa, hoje tem uma festinha numa balada chamada Teto em São Paulo, vamos? Falei, não, vou me preparar pro programa. Liguei pro jurista. Fez um Skype com o jurista. E aí a hora que eu fui trazer a informação embasada, sabe o nome dele? O nome do jurista. João, José, Rui Barbosa. Quem tá inventando o quê, Rodrigo? Não, mas olha só. Você vê o jurista que você falou Olha, eu não consigo enfiar a cabeça. Mas é fácil. Isso é uma constante da sua vida. Agora, Mauro Betti, por favor, volte ao normal. O Mauro tá bacalhando muito. Muito. Quando o Zupac tá aqui, o programa é mais sério. Muito. Ele não tá afim. Muito, ele não quer. Pô, ajuda seu sobrenome, me ajuda. Escuta, eu vou botar a cabeça pra você. Põe a cabeça. O pior dos mundos é o Scarpa ficar no meio do caminho, num limbo entre Palmeiras e Fluminense, né? Esse limbo jurídico, esportivo. Bom, uma coisa dá pra imaginar. Cara, ele não vai... de coisa... não tô conseguindo colocar a cabeça. Um comentário sério. É a coisa mais linda. Segue o jogo. O Scarpa não volta ao Fluminense, não volta para ser jogador do Fluminense, até pelo desgaste, não é o caso. Mas evidentemente atrapalha e o que é ótimo para o Fluminense é pode ganhar um dinheiro a mais. Aquilo que o Ale falou também, se não o dinheiro, acaba ganhando o jogador, que não paga, acaba ganhando alguma coisa a mais, que isso deverá acontecer. Agora o Scarpa não volta para o Fluminense deve ganhar um dinheiro a mais, o Palmeiras provavelmente terá que ser solidário nessa questão. Não era aquela coisa, não vai ter problema jurídico, já está tendo, é evidente que está tendo o Palmeiras. O jurista tá ligado. E o jurista amigo do Guipa já está fazendo parte do corpo jurídico também. Aliás, vários... de corpo jurídico ele deve entender. Estudei em direito também, enfim, segue o jogo, ou não. E já é um enrosco. Por melhor que seja a qualidade do elenco do Palmeiras, pela qualidade, pela quantidade de opções do Roger, é evidente que já tem um desgaste natural. Sim. E está perdendo, o Palmeiras sai perdendo nessa. Eu não quero. Conseguiu enfiar a cabeça? Não tem um intervalo pra chamar, não? Porque olha só, um tá tentando encaixar a cabeça no ratinho, o outro tá se esmou com o jurista, o outro tá aqui não lembra o nome. furando o dedo. Você jurista que falou, você jurista que falou comigo ontem, fala aí qual que é seu nome. Vamos ouvir. Sim, mano. Você já esqueceu de o nome de alguém na balada? Vamos ouvir. Eu já chamei minha ex-mulher do nome da minha ex. Foi mó rolo, mano. Vamos ouvir o Roger Machado falando das opções pro lugar do Scarpa enquanto esse imbróglio não é resolvido.
Nesse momento o titular ainda é o William, né, de um lado, de outro Dudu, né, mas ele, sem dúvida nenhuma, se credencia, né, pelas atuações que vem fazendo, pelos gols que fez no último jogo, né, a uma das posições do time. Infelizmente, eu consigo escalar 11, né, e nesse momento, né, o William, né, tem contribuído bastante, mas nada que na cabeça do treinador não possa mudar de um momento para outro. Bom, em relação ao Roger que está falando, eu preciso ser a pessoa séria. De preferência. Volta Zupac, hashtag volta Zupac. Zupac sim. Embaixo o Zupac aí, tira a peruca e finge que é o Zupac. Em relação às opções, você tem o William. O William vinha muito bem, o William podia... Eu achava até que o time ideal do Palmeiras para a temporada começaria, você vê como o time ideal, uma coisa, a prática é outra. Eu comecei a temporada com Tietê, Moisés, com Gustavo Scarpa disponível, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Dudu e o William. E outra coisa que o Felipe Melo, para mim, não tem sido só o melhor do Palmeiras, tem sido, para mim, o melhor jogador do campeonato, Felipe Melo. Então, hoje é Felipe Melo, Bruno Henrique entrou muito bem, que eu não considerava, o Moisés pode entrar nessa função. E aí, exatamente na que é do Gustavo Scarpa, e de novo o Roger, aliás, uma bela entrevista ao Felipe Lucena no Diário Lance, que saiu hoje, e ele já havia falado pra gente aqui no Jogando em Casa, o Roger, pode ser pela direita, pode ser na do Lucas Lima, pode ser na do Dudu ou do Keno pela esquerda. Sem essas opções, sem o Gustavo Scarpa, eu acho que é jogo pro William, mantendo o Borja na frente e segue o jogo. É porque tirar o William tava difícil, né? De qualquer maneira. Muito difícil, muito importante. E se a gente parar pra pensar, o Keno tem demonstrado que é jogador de segundo tempo, um bom jogador de segundo tempo, acho que todo time deveria ter um 12º jogador como o Keno, mas ele rende mais vindo do banco. Fase final do Campeonato Brasileiro, ele foi um bom jogador de primeiro tempo. Sim, mas eu acho que ele rende mais, Ale, começando no banco de reservas e entrando no segundo tempo para fazer uma fumaça, pegando a zaga já desgastada. O Guerra, ele entrou bem na beirada de campo, mas se você parar para ver, o Guerra, ele jogou menos bola do que o William fazendo essa função. Sim. E o William também, por outro lado, demonstrou nesse ano de 2018 que ele vai melhor de lado do que de centroavante. Então, teoricamente, o Scarpa ficando fora, o Palmeiras perde, mas você tem o William, que é um bom substituto. E fazer fumaça, a gente sabe, é só ver aqui na nossa central, que nem sempre necessariamente é a melhor coisa. Aqui eles fazem bastante fumaça, inclusive... o jogador Marcelo D2 faz uma fumaça danada, né? De vez em quando. O William, pra mim, foi o jogador mais regular do Palmeiras do ano passado. Sem dúvida. E ele jogou tanto de lado como de centroavante. Pra mim, o Mauro falou do time ideal dele do Palmeiras, no começo do ano eu esperava que o William fosse o centroavante titular. Também. É que o Borja tá fazendo bem a sua função e o William tá fazendo bem a função de lado. É que a sacanagem é que logo depois que o Scarpa entra e faz um jogaço, acontece isso, né? Ele ficou no banco um tempão cozinhando o galo e tal. E quando entrava não estava tão bem. Isso é triste, cara. Isso é triste, porque o Gustavo Scarpa é jogador que dá pra pensar em seleção, o Zeca é jogador que dá pra pensar em seleção, ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e aí a gente acaba vendo esses dois jogadores ficando parados por conta de empresários que estão querendo só pensar no deles. O Mauro deve lembrar, porque ele é mais velho que a gente, né? Muito mais velho. Muito mais. Cobre o Palmeiras muito bem também. Ele tem maravilhosamente. Muito competente. Né? E tem muito espaço no HD. Tem. Né? Também com essa moringa? Não, tem. O nosso amigo, falando de espaço HD, o nosso amigo Alex Cabeça, não teve um embrólio na transferência para a Itália com o Parma? Ficou um tempo parado também. Foi enroscado, depois foi para o Flamengo. Não foi exatamente a mesma coisa, mas tinha a ver também. E atravancou um pouco da carreira. Tinha os juristas do meio atrapalhando o negócio. Não, tem. E assim, é que no caso, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecida. Não, porque quem perde é o jogador, no fim das contas. No fundo, embora no caso do Scarpa, o Fluminense tinha dívidas ou ainda as tem que levaram a essa situação, o Zeca também, todos os casos são incompreensíveis, são similares, é o mesmo grupo, os agentes da OTB, tanto do Zeca quanto do Scarpa, mas são situações diferentes. Mas aí você vai falar com razão, mas são os mesmos caras, sim. Tem razão para algumas coisas? Tem, tanto é que está correndo na justiça, né? Mas assim, tem vezes que às vezes você pode, não só no futebol, para nós mesmos, tem questões jurídicas, cara, vai pro jogo, senão quem não joga e quem acaba prejudicado é você mesmo. O atleta, exatamente, cara. Tem como tentar resolver, são todos os casos. Eu vejo muita gente criticando o Zeca, só que, cara, eu vejo o Zeca como uma vítima dessa história. Então, mas o Zeca ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e aí simplesmente o ano de 2017 dele foi parado, ele não jogou.
Mas é que tá. E aí, de novo, eu exijo, no caso. Tem que cobrar primeiro, são maiores de idade e são responsáveis, cara. Então, assim, não, o meu empresário, cara, você, quem assina, quem define mesmo é você, cara. Mas você sabe quanto tem jogador que é cabeça fraca. Quem vai ficar ligado é você, é você. Quem tá ligado. Na assinatura é você, Mas ali também eu acho que entra uma base, deveria entrar uma base familiar. Exato. Porque tem muito jogador que realmente tem dificuldade em tratar de qualquer tipo de negócio. E alguns são reféns mesmo do Isso. Okay. Mas acho que a família, nesse caso, pode ser decisiva. O Fluminense postou uma foto nas redes sociais e olha quem curtiu a foto. Ah, é? Olha lá. Curtido por Gustavo Scarpa, 10 mesmo. E outras 3.881 pessoas. Mas curtiu uma derrota, ele quer ver o Fluminense morto. Pois é, olha lá. Mas ao mesmo tempo é uma derrota, né? É uma foto oficial da conta do Fluminense. Perdeu de 1-0 pro Avaí. E o Scarpa curtiu, não sei se automaticamente ou se Ou também não sacanagem, porque foi um resultado favoroso para o Fluminense, claro. Mas agora é sensacional, né? A gente é obrigado a stalkear os perfis de clubes, de atletas tá que na pauta isso aí. eventualmente... Não, a gente analisa agora Insta Stories de mulher de jogador. Fala em Insta Stories de novo. Vamos lá. Repeat after me. Isso. João Santana. Insta Stories. A minha esposa já faz isso faz algum tempo, né? Que ela faz aquela avaliação bonita. Inclusive, ela vai lá no quem que eu tô seguindo. Então, muitas vezes... E ela tira quem você está seguindo? Não, é que eu já não tenho nem a coragem, no caso. Não, eu só faço o quê? Eu só sigo o URL. Eu sigo a pessoa, no caso, sem apertar o azulzinho. Sem eu apertar o seguir, pro perfil aberto. Mas se a conta for fechada, um abraço. Conta fechada, perdemos um contatinho. Prejudica. Mas tem um aplicativo, dica. Tio Gui para dar dica. Tem um aplicativo aí, que você baixa nos esquemas maravilhosos, que você consegue ver a foto dos perfis fechados. Ah, é? Que momento bacana da família brasileira. Só para dar uma coisa que a gente não pratica, mas a gente orienta, não é isso? Sim. Então, e não façam isso, criança. Se você, por um acaso, quiser fazer o like ataque, não é isso? Like attack? O que é o like attack? Eu não like sei attack que é você curtir várias fotos de uma pequena Tipo 5 dama. de uma Eu vez. faço várias vezes com você e você Porque nunca daí você fala o seguinte, olha... Tô aqui, hein? Opa, já tô alongando. Você é comentarista Toma. Obrigado, Tereza. A Mas única hoje em pessoa dia, boa Lê, da família. Mas Chama aí like você... attack isso aí? você vai, a mulher falou, opa, não tá mais na aí ela moda. vai ver quem tá curtindo, que nem Nunca fiz louco. isso. Não tá mais na moda. Você Quem faz, nunca mas não fez? sabia o nome. Nunca fiz isso. Aí o que acontece? Você vai lá Você e fez. você vai e curte 8. Você fez com o pessoal da banda Restart. Eu que tô eu dando sabendo. ensinando. Ele tá peruca. ensinando, peruca. Olha o tutorial aí, rapaz. Aí você vai na querida e, sabe, curte. E depois... Depois você vai lá e curte 8 do esporte interativo Já seguido. era. Ah, pra dar uma Aí some. disfarçada. Aí não aparece, só aparece os últimos 8 que você... Mas posso Esse tutorial falar? é bom. Essa parada de like attack, ela tá meio por fora. Já saiu um pouco da moda. Agora, qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, você pega o perfil da gata, desce tudo, desce até o fim. Pega uma foto, de 2016 e curte só aquela, pipi. Que aí a menina vai falar, mano, o cara curtiu uma foto minha de 2016. Pô, e se a conta dela for de 2012? Ele Vai viu ficar o dia tudo. inteiro É o rolando. Vanderlei Ele viu, Luxemburgo do tá Instagram, ligado? Ele cara. viu todo o meu perfil. Você é fera. Porque o like attack, mano, você fica igual todo mundo. Agora, quando você curtiu uma fotinha lá no filme, você assim, pá. Ele é o Luxemburgo, é o estrategista do Instagram. Vai no direct logo e manda um oi sumida. Pronto. Não, o direct é maravilhoso. Uma outra regra, que é uma regra universal, praticamente, é Cuidado quem, com o dedo. É um Hoje já, voodoo. Vamos lá. dois já quem furaram. quem vai bem no direct do Instagram é promovido para o WhatsApp. Muito bem. Total. Falando em redes sociais, participação do internauta na tela agora do De Plata. Eu gosto dele. Olha o Guipo conversando com o jurista. Agora aí. Hoje tá muito difícil. Pô, é sexta-feira, pô. Eu Cara, mas sei. como é que os caras acham a imagem? Deixa eu mandar um abraço do pro outfit Robinho do Cruzeiro. Por favor. E o Fábio Santos do Galo, que eles assistem a gente. cara. Não é Por possível. quê? Juro gente? por Deus. Fábio cara. Robinho, quê? deve ter coisa melhor passando no horário. Não é Juro possível. por Deus que eles assistem a gente, cara. É São dois- impressionante. Os queridos lá. Sabe Duas quem grandes assiste a figuras. gente também, que eu encontrei ontem? Renato Albani, humorista. Também esse assiste a assiste. Sabe que gente. assiste a gente? Ivan Moreta, meu. Beijo, Ivan. Alfinete também assiste A a Pati de gente. Jesus também assiste. Pati de Jesus também. Olha lá, chances Mauro Sporting Bet na sua tela. Vamos lá. Quem pegou o adversário mais difícil foi o Palmeiras? Olha lá. Olha as porcentagens. Você acha que
o Palmeiras pegou o adversário mais difícil dessa fase do Paulistão? O RR foi o time que fez a terceira melhor campanha na fase. Então, por pontuação, sim. Eu não diria antes de a bola rolar que era o melhor time, mas pela pontuação feita, claro que não se enfrenta os mesmos adversários, é um pouco mais difícil mensurar, mas e o jogo em Novo Horizonte, historicamente, é complicado. E Novo Horizontino, jogo? E Novo Horizontino, né? Como a gente adora falar. Palmeiras com 41% favorito contra o Novo Horizontino com 28%. Sabe quem seria um adversário bem difícil? Manchester City. São Bento, que ganhou dos 3 grandes e ficou abaixo e que eu achei que iria passar. É que o Novo Horizontino fez uma campanha espetacular. E sabe um time que pode surpreender? São Caetano, que com o Pintado melhorou muito. É um outro São Caetano. O São Caetano não flertava, mas tinha risco de rebaixamento, chegou o Pintado. Sim. E pela fase instável do São Paulo, e justamente o Pintado, que tão bem conhece o Morumbi, é complicado. Agora, chegou o Pintado, eu imagino outra coisa. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu imagino o Fred Mercury prateado, assim. Falar do São Caetano, não sei se eu falei. Eu fiz uma... Da cidade ou do... Você falou, a gente não prestou atenção. Ok. Eu dei uma semi-casada agora no... Agora, o Guipa foi no... Obrigado, viu, Guipa? É nóis, moleque. Vocês não foram no casamento. Eu fui. Beleza. Eu já estava morto, só joguei terra em cima. Eu estava viajando, por isso que eu não fui. A cerimônia do casamento e aniversário da Dona Encrenca. Aí a gente fez o casamento e tal, aquele samba gostoso. Juras. Né? Foi da hora. E aí depois eu fui passar a minha lua de mel lá no Oscarim, lá em Águas de Lindóia, que é maravilhoso. E o São Caetano estava treinando lá, fazendo a pré-temporada lá. Foi dia 7 de janeiro que eu fui para lá. Então, quer dizer, entre a lua de mel, né? Aquela virilha gostosa que a gente... E você acompanhando a pré-temporada do São Caetano. Os caras do São Caetano e tal. Deu uma treinada com eles também? Não, que, pô... Muito puxado. Sempre lembrando que o São Caetano é um azulão. Teve azulão também na lua de mel? Teve. Azulão, essa aí teve literalmente... Todos os dias. Que eu acho que é importante para... Né? Manter principalmente no casamento. Pra dar uma elevada, na lua de mel, né? Eu acho que... E eles estavam bem na pré-temporada? Sim. Agora, você estava bem na lua de mel? Fala, Guipa. Sobre o jogo do Novo Horizontino, enfim, sobre os compromissos das equipes grandes do Paulista, eu acho que pelo regulamento, 2 jogos, dificilmente a gente vai ter zebra. Porque a diferença técnica das equipes grandes para as equipes pequenas, ela é imensa. Se fosse um jogo só, caberia uma zebra, mas 2 jogos... Acontecer um negócio inesperado. Mas o retrospecto recente indica o contrário, né? A Ponte chegou na 2 final. jogos. O Audax chegou na final, aliás, jogando para mim até um futebol muito mais interessante que o Santos. É que houve uma mudança no regulamento, né, Ale? Sim. Houve uma mudança, era um jogo só. Lembra a Penapolense jogando com o São Paulo? Foi um jogo só. 14 Ituano também. 2 jogos na final, ganhando os pênaltis do Santos em 2 jogos no Pacaembu. Mas você teve, por exemplo, 2010, aquele baita time do Dorival Júnior com o Ganso, até o Marquinhos jogava bem, o André Balado, o Wesley jogava bem. O Santo André jogou muito bem aqueles jogos, cara. Do Sérgio Soares, que agora, inclusive, caiu. O Paulista, isso sim, nos últimos anos, o estadual, o único que ainda consegue ter alguma coisa. Você teve o Novo Hamburgo campeão gaúcho, mas por outras circunstâncias. Assim, o nível dos times do interior é o que mais se aproxima. Sérgio Soares também assiste a gente. Abraço aí, Sérgio. Grande figura, ótimo treinador. Agora o Santos postou um negócio da nossa caneada no Corinthians. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma. Olha aí, ó. Plantão do Peixe informa. Olha lá, ó. É alguém pegando a mão contrária da estrada, né? Indo de carrinho de supermercado. Da hora. Essas são legais, cara. Porque tá em ótimo nível dos 2 lados. Aí tá valendo. É que o torcedor do Santos, o clássico da zoada, o Santos está ganhando, né? Então o torcedor do Santos está dando uma deitada agora, né? E a gente mostrou o Duílio falando 2 dias seguidos no programa, né? Num dia ele estava super confiante, ontem ele já deu uma titubeada e hoje o negócio foi por água abaixo. Foi por água abaixo por hora, pode se reabrir, porque, por exemplo, o próprio Gustavo Scarpa, o Palmeiras deu como definitivo que ele não seria mais contratado, mas a gente mesmo na época, no Mais 90, no Tio Deplac, falou, não, é um definitivo por hora. Pode ser reaberto como for. Não estou dizendo que acabou, não tem mais Zeca no Corinthians. Pode ter. Agora não. Eles soltaram a nota oficial que a gente leu aí, que oficialmente... E até para o próprio Flamengo, que estava numa situação mais ou menos parecida, que não tem mais negócio. Todo mundo estranhou, porque todo mundo, em algum momento, dos grandes, foi lá dar uma namorada no Zeca. E todo mundo se assustou um pouco com a situação. Total. E o Corinthians estava certo que estava tudo certo, bem. Não, o Palmeiras, a informação que eu tinha é que o Palmeiras
havia acertado com o Zeca e recuou. Não, o Palmeiras consultou exatamente por isso, estava bastante interessado, porque ele é ótimo já jogador, basta o Scarpa, já né? Ficar com 2 nesse Recuou, programa. E era antes até mesmo, quer dizer, o Scarpa já era um namoro mais antigo, mas se tentou, já viu que não tinha negócio exatamente, porque a partir de abril, e olhe lá a definição na justiça do caso do Zé. O Flamengo chegou bem perto também. Foi o que mais perto chegou depois. O São Paulo tem interesse, mas estava difícil e tal, e, enfim. Agora é muito ruim pro futebol o Zeca fora dos campos, Também porque ele é acho. muito bom de bola, cara. Claro. No próximo bloco tem Flamengo, tem São Paulo, tem Santos, que ontem venceu, Rodrigo jogou geração muito Y. bem. Tem um quadro musical aí no final do programa, pelo que eu Tem vi. uma visita, né? Outra visita feminina. Visita com passaporte. Exatamente. Visita que não fala a nossa língua não, rapaz. Você vê, a gente trouxe pouca Fala, gente. não Ela vai Você? falar com Um pouco? não sei nada. A gente trouxe pouca gente no programa aqui de visita, mas já 2 moças. Visitas boas. Exatamente. E hoje tem o No Ar com o Careca. Opa. Só que não era com o Careca toda Vezes semana. 2. Só que hoje são 2 carecas. O André Reni, o nosso careca, recebe Talvez o Careca 4, né? original. Depois dessa, 4x4. só o intervalo salva. Até já. Não, nem ele. Um dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro. O maior parceiro dentro de campo de Diego Armando Maradona. Eu prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo. Prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar. Ecad, Você só por usa favor. aliança pra poder tocar o rebolo direito, né? Pra fazer o... Ecad, avança aqui em Passaram cima aqui do pra programa. inimigo do ritmo, é difícil pra... Não, como que toca esse negócio aí? Me ensina. De quem é essa canção? Deixa eu ver. Posso puxar uma pra ver se eu consigo? Vamos ver. Fica à vontade. Eu prometo te dar carinho. Como é que é? Pelo amor de Deus, cara. Não era... Essa é boa. Sunday morning. Que seja isso e que seja fácil. Essa entra na Rádio Cucamonga. Essa é a Rádio Cucamonga. Mano, dói o toba cantar essa música. A versão dos Commodores. Mas aí eu acho que é de ontem que você tá falando. A versão dos Commodores, que eu acho melhor que a versão do Faith No More, que é muito legal. Mas Acho que ele não conhece depois da... Eu não entendi nada que ele falou. Commodores, Fotonomor. Mas aquilo que vocês cantaram, você sabe. Fotonomor. Essa tá na Rádio Cucamonga? Rádio Cucamonga, hashtag. Pra você que ainda não segue o Mauro Betti no Instagram, é @MauroBetti_oficial. @MauroBetti_oficial. @Megla Esse é Mauro Betti Oficial Mauro no Betti Instagram. Oficial. Pô, segue eu, preciso de Rádio seguidor. Cucamonga, melhor programa. Melhor não, uma das O Mauro programações no musicais. Stories, ele todo dia vira o celular pra ele ficar preso ali, deixando claro que ele não tá se distraindo na direção, Isso. que o celular tá preso com a câmera virada pra ele, e ele vai cantando as músicas que estão na playlist dele, e o nome disso, ali, é Rádio Cucamonga. Eu sei, acompanho, Você acompanha, eu sigo né? ele. Rádio Cucamonga É é muito homenagem diferente. aos 3 patetas. Eu posso pedir pra me seguir? Mas, de novo, não pega Nunca mal isso pediu. aí. Não, mas eu preciso. Vai perder seguidor, hein? Não, eu preciso. Não é? Contatinhos. Não, e outra, você só dá... O Mauro, ele faz uma programação musical, Isso. elaborada, romântica, Não, de também qualidade. Ele fica dando lance Você de... dá lance de teta, lance de virilha, lance... Eu Porra. fechei uma parceria hoje. Vai lá, ó. Guipa Oficial. Segue eu troco até nudes. E eu fechei com o esporte interativo que eu preciso apresentar o Isso. programa. E você Pô, não que fechou a legal, cabeça cara. do... Fico feliz por Não, você. velho. Da última Mano, vez que você não apresentou... Vocês não conseguiram colocar a cabeça do boneco Vai ainda? com Deixa você. eu fazer. Vamos lá, Agora vamos também a hora falar que passar a de... cabeça... Enfia a Já cabeça, era. vai. Já é. Vamos falar de São Paulo Dá uma agora. cuspidinha Bota aqui, uma vai. tela aí com as estreias do Aguirre no futebol brasileiro. Pelo Inter e pelo Atlético. Olha lá. No Atlético Mineiro foi com derrota para o Flamengo por 2-0. Já no Inter foi empate com Lajeadense por 1-1. E ele estreia nesse final de semana pelo São Paulo, Mauro. O Inter, se eu não me engano, era um time alternativo, para não dizer inteiro reserva. Pode ser. Enfim, estreias, tem os seus tabus e tal. O Aguirre chegando para o Botafogo, um outro Aguirre, um bom reforço para o Fogão. E o Diego Aguirre, que eu acho que é uma boa ideia, um bom reforço para o São Paulo, desde que o São Paulo consiga dar um mínimo de condição de trabalho, de se tenha paciência, que se dê um elenco melhor, menos pressões externas, enfim. E
ele vai fazer um trabalho interessante, eu acho competente. Se depender do Rodrigo Caio, vai dar tudo certo, porque ele já está elogiando o novo técnico. Boa. Fala, Xará. Vai, moleque. A gente fica feliz que ele já esteja podendo dar treino, podendo estar junto conosco, podendo passar um pouco do que ele deseja para nós, por mais que a gente não tenha muito tempo para treinar, né? Amanhã a gente tem um único treino já para jogar sábado, então é muito rápido, é um curto tempo para ele passar alguns detalhes do que ele quer, da forma como ele gosta. A gente já foi entendendo um pouco nesses 2 jogos, por mais que ele não esteve dentro de campo, mas por fora ele foi falando, foi orientando junto com o Jardine, então a gente espera que amanhã a gente esteja bem recuperado e que a gente possa fazer alguma coisa, que ele possa mostrar mais ou menos como ele pensa, o que ele quer da equipe e que dentro de campo a gente possa nos ajudar. Ale, pergunta na tela aí que importância você acha que o Aguirre teve nesses últimos jogos do São Paulo, onde ele ficou assistindo ali, mas já deve ter conversado com o Jardine, né? Eu acho que essa ascensão do Jardine... Consegui. Obrigado, querido. Essa ascensão do Jardine na equipe profissional, e ele vai fazer esse trabalho junto com o Aguirre daqui para frente, vai ficar muito mais próximo da equipe de cima, já é uma coisa muito boa para o São Paulo. E ele também pediu, ali uma conversa entre os dois, que alguns jogadores tivessem mais minutos, que alguns jogadores fossem testados, né? Então, acho que isso foi importante. E é um treinador que, diferente do que aconteceu com o Dorival, chega com... Não é que o Dorival não tivesse carta branca, mas ele chega com autoridade para tomar suas decisões. Então, isso para mim é uma coisa muito importante. Sim. O do Dorival, ninguém falou para ele, você é obrigado a colocar o Nenê e o Diego Souza. Mas estava subentendido pelo tamanho da contratação, pelo salário, pelo nome, que pelo menos testar ele deveria. Foi o que ele fez, mas o Aguirre já não tem isso. Os caras já foram testados. E chegou com o negócio feito já. Ele já sabe o que ele vai encontrar. O Dorival foi pego de surpresa no caminho. Sai vem gente que ele não quer, né? E o Aguirre, por mais que ele não tenha feito a sua estreia, como disse o Rodrigo Caio, ele já fez algumas mudanças. Por exemplo, ele pediu pro Kaique ser mais utilizado. Ele, junto com o Jardine, colocou o Lisiero para jogar, que para mim é uma grata surpresa da equipe de São Paulo. Atua como lateral, atua como meio-campista, faz várias funções. Enfim, ele já tá começando a dar cara para essa equipe de São Paulo. E como disse o Ale, cara, o Dorival Júnior era tragédia anunciada que ele seria demitido de São Paulo, porque ele não tinha o respaldo da diretoria, e a diretoria não confiava tanto nele como confia agora no Aguirre. Quando o Aguirre foi contratado, o Raí deu uma entrevista falando que o Aguirre era unânime, que todo mundo gostava do Aguirre e que todo mundo queria o Aguirre, exceto o Leco. O nome do Leco era de Abel Braga. Mas o Leco... Ou seja, já também não é tão unânime, porque é justo o presidente que não quer. Mas o Leco tem ficado um pouco de lado no assunto de futebol. O Aguirre estava na pista. Tem sumido um pouco. Mas enfim, eu acho que o Aguirre tem condição de fazer esse time de São Paulo melhorar. O time de São Paulo já melhorou muito, na minha opinião, desde a saída do técnico Dorival Júnior. Eu vejo o São Paulo mais arrumado em campo. E eu acho que essa dupla Aguirre e Jardine, se o Aguirre for esperto, ele aproxima mais dele o Jardine e vai dar resultado no São Paulo. Mauro, você acha que o elenco do São Paulo... Fritar o Dorival talvez seja uma palavra forte, mas eu estava um pouco desanimado. A mudança de ares já fez bem? Pode ser, muitas vezes acontece, não é nem culpa de quem sai, nem de mérito de quem chega. Não tinha uma vontade com o Dorival do elenco? Não, talvez assim, ninguém talvez quisesse atacar o Dorival, mas talvez não o defender. Não queria que ele permanecesse, não nada contra o Dorival, mas que não estava rolando por uma série de coisas. Não acho que tenha tido tantos atritos como aconteceram, infelizmente, com o Dorival, parece que aconteceram na sua última passagem pelo Santos. Mas tem vezes que, assim, muitas vezes o elenco joga, o elenco e outros grupos de trabalho, pelo seu chefe, tá? Faz mais do que pode. Dessa vez a impressão é que eles jogaram até um certo ponto e agora estava meio que... Porque os jogadores não estavam vendo evolução, né, Ale? Acho que até também, mas e não é só a evolução. Às vezes você, como é que você vai jogar contra você mesmo, ainda mais com a baita pressão externa da própria imprensa e tal, e dos resultados perigosos e tal. É que às vezes chega um momento que você vai meio que se entrega, cara, não tem mais o que fazer. Acho que até chegou. Pro Dorival, de repente essa saída vai ser boa, porque tava muita pressão pesado, em cima dele, uma carga muito forte. E Dorival, eu posso falar de cadeira. Quando uma porta se fecha, outra se abre, pelo menos no Celta. No Celtinha assim. É isso. Você
fecha uma, A outra Abre até duas às vezes, né? A mala levanta. levanta né? tudo. Não, eu falei com o Dorival no dia seguinte, eu achei que ele estava até um pouco aliviado. Tava assim. Da pressão, assim. Sim, Tipo, fiz o que eu pude, não deu. Gente, era aquela pressão, ganhava 2-0 porque não foi 3. Chega um momento Agora, que, infelizmente, eu sou obrigado a dar razão ao Guipa. Não tinha mais o que fazer. Não tinha evolução e assim, eu acho que o Aguirre já começa acertando no São Paulo. Vocês vão falar, de novo você está falando disso, mas é uma verdade. O Aguirre já deixou claro que o Diego Souza vai ser o substituto do Cueva no meio de campo. O Diego Souza está sendo preparado para substituir o Cueva quando ele for para a Copa do Mundo. Ele tá dormindo. Não vai ser 9. Não vai ser 9. Então, Aguirre, parabéns por essa mudança, porque só o Lontra Oliveira achava que ele podia ser 9. Dá o take aí do Ale, que ele tá dormindo. Enquanto... Tem placa de sono aqui, A gente? falta de respeito é muito grande, É sabe? que você tá falando desse negócio do Diego Souza. É porque você sabe que Desde você que você errou. nasceu. Você sabe que você errou. A primeira palavra que você falou Então quando vamos você mudar de saiu assunto. da mamãe foi Respeita. Diego Souza nesse Não, a primeira foi marmita. Não, senhor, foi Whey Whey. protein, whey protein. Whey. Foi, ele falou Whey. Ué, ele chorando. A música do Paul Anka. Ô, o A velho- música do Paul Anka, o célebre sucesso do Paul Frei. Anta? Paul Anka, ele é o Paul Anta. Paul Anka é a sua irmã. Ele não tomava mamadeira, tomava shake. A célebre música, a versão do Frank Sinatra, My Way, é homenagem. Mano, eu não acredito que a velha guarda da Portela tá me arrastando no programa. peraí. Você tá tirando, Alguém que tá assistindo aí, faz uma montagem do Frank Sinatra segurando um pote de whey, manda pra Pô, é gente, verdade, pra legenda cara, My Way. whey. Tem Legal. participação do telespectador, inclusive, não? Ah, tá Fernando bom. Fernandes, faz essa. Acabou, o telespectador também não é tanto que tem, né? Sidão tá de volta. Sim. Sidão tá de volta, Sim. pronto pra jogar, apto a entrar em campo. Jean tava lá, mas deu uns vacilos. Então acho que tá na hora da gente fazer umas figurinhas. O que vocês acham? Aê! Já tá feita, vamos fazer, né? Você já fez, né? Não podem demorar muito, tá? A quinta é. Então põe na tela aí. Sidão versus Jean. Posso falar uma coisa do que não devia falar? Não tem Então não O posicionamento. Sidão fez o piano no mesmo lugar que eu. É mesmo? Na minha doutora, Eu sei doutora também. Ana, sabe? Não, Então, mas o imaginava. certo é Ô, tirar a foto eu quero fazer esse piano aí, ô. É, mas tem que ter seguidor, né? Mas eu tenho. É, nossa, olha lá. Segue aí, ó, Guipa Oficial. Sidão versus Jean. Defesa, saída do gol. Quem tem que sair mais rápido no time. Tem posicionamento? Jogo com os pés. Isso, e o PES que é melhor que o FIFA, inclusive. E. Como é? O último é o quê? Momento, é o As momentos assim, mas é hoje ou assim, momento. Eu juro que eu pensei que os cogumelos iam colocar posicionamento. Eu falei, Já tá no automático, né? Cabeceio. Tática. Ali, notas pro Sidão e pro Jean. Primeira defesa ali embaixo do gol. Quem é o melhor goleiro debaixo das traves? 1,99, né? 1,99. Eu vou de 80 pro Sidão e 85 pro Jean. 80 a 85. Guipá. Eu prefiro o Sidão. 83 Sidão, 81 Jean. 83 a 81. Mauro Betti. Só para não ser igual a ele, vai ser 81 pro Sidão e 86 pro Jean. Todo mundo prefere o Jean embaixo das traves, então. Eu não. Não, ele Não? não. Eu Ah, prefiro menos o Sidão. você. Essa mula decisão não. dele. Sidão substituiu o Jefferson no Botafogo, foi muito bem. No Foi Audax bem. também E foi muito levado bem. pelo Rogério Ceni. E ele foi levado pelo Rogério Ceni e tá em alta no São Paulo. Ele saiu em alta do São Paulo. Falando em saída de gol agora. Quem sai melhor numa bola cruzada, num E também no mano a mano também, cara a cara com E saída Exatamente. com a bola no pé Não, também. não, essa pode é outra ser. categoria. Presta É. atenção também. Saída do gol, ali. Sabe que tá agora, a gente tá usando bastante aí o goleiro namorado traído, né? Desse eu não conheço. Aquele Como é que é? sempre sai na hora errada. Ele tá... Tá bom. O problema é sair, o problema é voltar. Você tem que eu dar uma acho que é mais ligadinha. voltar. Não, mas ele faz isso. Ele liga, Ligar, para na padaria, compra 100 gramas de Precisa de alguma salame. coisa, amor? Vai, pega aquele chegando em sistema de 5. som pamonha de Buzinando Piracicaba. bastante. Né? Tô Isso, chegando. manda o quem? porteiro avisar. Não, o senhor mora aqui, não, mas avisa mesmo Na assim. corrida de homem pelado lá vai ser o... Saída do gol. Sidão 83, Jean 85. 83 a 85. Guipá. Saída, Sidão, 84, Jean, 83. 84 a 83. Mauro Betti. 83 pro Sidão, 88 pro Jean. Já sai muito bem, é um goleiro, digamos, mais moderno da escola, até mais europeu, de saber fechar muito bem o ângulo. Qual é o seu ponto forte como goleiro? Não jogar. Ótimo, era isso que eu imaginava. Agora sim, PES. PES não é o... É melhor que o FIFA, mas aqui também, né? Não é o jogo, é habilidade com os pés.
sair jogando. Não sei se chega no ponto de bater falta, mas pode contabilizar também. Claro. É habilidade com o pé, vai. Já há algum tempo que o trabalho do goleiro, o treinamento do goleiro, é tão intenso com as mãos e com os pés também. Mas o Sidão, ele foi muito bem no Audax, porque o time todo jogava pro goleiro. Era o time do Diniz, né? Aliás, todo mundo que estava... Todo mundo não. Vários jogadores que não estavam com a bola jogavam pro cara que tinha a posse para dar opção de passe, e isso acontecia muito com o goleiro, que era muito utilizado. No São Paulo, ele não conseguiu desenvolver esse mesmo nível. Aliás, o Jean, que é muito bom com os pés, também não conseguiu fazer esse encaixe do jogo no São Paulo. Até deu uma entregadinha aí nos mas eu ainda acho que o Jean tem mais qualidade com os pés. Então eu vou dar 85 pro Sidão e 88 pro Jean. 85 a 88, Gui Pá. Nesse quesito, pra mim, o Jean vai melhor. Mesmo falhando, ele vai melhor. Até porque ele bate falta, bate pênalti e tal. Eu vou dar 83 pro Sidão, 85 pro Jean. 83 a 85, Mauro. O Sidão também veio para o São Paulo, numa coisa que eu discuto muito com treinadores, ele é ótimo com os pés. Primeiro precisa ser com as mãos, mas o Sidão é muito bom com os pés e o Jean também com os pés, ainda não está tão feliz no São Paulo e, claro, também batendo falta. Os dois acho que são acima da média mesmo no futebol Brasil hoje. Eu daria 91 pro Sidão e 92 pro Jean. 91 a 92, bem apertadinho aí. Momento agora. Pesa mais apertado. Eu não sei, acho que nenhum dos dois vive um momento assim brilhante, mas é com vocês, Ale. Cara, o Sidão terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado em alta. Tanto que ele começou esse ano como titular. Ele foi mal, aí no final ele deu uma melhorada boa. Eu acho ainda que o ano de 2017 dele não foi bom. Não foi bom, mas no final... Porque ele ficou no banco de reservas um bom tempo. Mas ele terminou bem o ano. E aí, levando em consideração o final do ano passado, o comecinho desse ano, eu vou dar pro Sidão um 86. E o Jean, que para mim seria o titular do São Paulo, ainda não conseguiu se provar. Claro que ainda é pouco tempo, são poucos minutos. Mas o momento poderia ser melhor, então 84. Tá bom. Guipá. O Sidão tá no momento melhor, até porque ele só saiu da equipe de São Paulo porque ele se machucou. E deve voltar, claro. Que os cogumelos perderam a tua dota lá. Você também não lembra? Eu lembro que a última agora foi é o momento de mostrar se é pá mesmo. Vamos lá. Eu lembro... 87, nem ele lembra a nota 86 pro Sidão. Nossa, errou tudo. Era 84 a segunda 84. nota. A segunda era 84. Jean, 84. Ah, tá. Sidão, 87. 87, tá. Bom, o Sidão, como eu tava falando, ele só saiu do gol do São Paulo porque ele se machucou, mas o ano de 2018 do Sidão é um ano bom. São Paulo não teve problemas com o Sidão quando ele era o titular. E do lado do Jean, a gente não pode falar a mesma coisa, né? O Jean vem falhando. O Jean teve um ano de 2017 melhor do que o de 2017 do Sidão, mesmo o Sidão tendo terminado 2017 bem. Mas como um todo, o 17 do Jean foi melhor mais no Bahia. E no São Paulo ainda não mostrou que veio. Por ser momento, eu dou 86 pro Sidão e 80 pro Jean. Mauro. O Jean eu acho que vai ser mais goleiro no final das contas de carreira do que o Sidão. Vejo mais qualidades no Jean do que no Sidão. Mas o Sidão terminou bem o ano, começou até melhor até a lesão. E o Jean ainda não é o do São Paulo, que foi no Bahia, o que também é normal. Mas já que é o momento, eu daria 85 pro Sidão e 82 pro Jean. 85, 82, agora a Central Cogumela vai somar tudo lá Foi daquele jeito. Até, foi rápido. Pediram rapidinho, a gente sempre atende. Agora, o Sidão tem quantos anos? Alguém sabe de cabeça? 32. 32, né? Na dúvida é o seguinte, quando a gente não sabe, você fala 27. Mas ele tem 27, não. Não, ele acho que tem 32. 34, passou dos 30. O Jean tá com 22. Acho que o Jailson tem 34. Não, o Jailson tá com 36. 36? Acho que o Sidão tem 32. Um dos poucos jogos beneficentes que eu joguei no final do ano passado, Sidão foi meu goleiro. Aliás, a defesa ali era Sidão, eu e o Militão. Ó. Aí o Ronaldinho tentou, foi no Pacaembu, o Ronaldinho tentou fazer um gol de cobertura. Ele deu aquele... E a Estiliguita? Moleque Guita. Fez o escorpião lá, escorpião do Iguita. O Jean ganhou por um ponto, né? 85 a 84, por um pontinho. É por aí mesmo. Legal, da hora. Da hora, gostou? O Militão o quê, Renatinho? O Militão passou por um desafio, teu colega de zaga aí. Vamos ver o que aconteceu? Roda aí. Vai, Diego, tá rolando. O que é o Ciania? Ciania? O que é o Ciania? Doença! Falou doença? Nossa, foi uma doença. Nossa, mano. O cara é mais burro que você, Ale. Einstein. Einstein, não tinha reconhecido. Einstein mandou bem.
Mas o que é Oceania uma doença? Essa é sensacional. Não, o que tem nome de doença é olerite, não tem nome de doença? Olerite? Pô, fui no médico, tô com olerite. Ou meia esquerda da Croácia também. Cara, essa Oceania é uma doença genial. Não deixa de ser uma doença, mas é de outro tipo. Meia esquerda da... Não, mas é olerite. Não, tudo bem, mas não é com CH, com K. Olerite. O que é olerite, Mauro Betti? Olerite, eu agora sou PJ, faz tempo que eu não recebo. Mas explica pro cara que tá em casa. Cara, você recebe o seu contra-cheque. O seu... Inclusive, em inglês é o payday. Olerite é com H ou com O? Ai, meu Deus. É de William Olerite, que era um alemão que chegou na Caixa Econômica Federal em 1907, lá no Rio de Janeiro, e resolveu falar, no final do mês a gente dá um documento que diz quanto você recebeu, os descontos. E William Olerite... Wolfgang Olerite. Mas você tá me zoando ou você tá falando sério? Ele tá te zoando, né, cara? Põe na tela aí a participação do telespectador. Olha aí, ó. My Way. Gênio! Não, mas só uma coisa, eu que dei a ideia, cadê meu nome aí? Futebol pra sempre. Peraí, futebol pra sempre. Sensacional, eu que dei a ideia junto com ele aqui, tá o meu nome aqui, ó. Quebrou. Travou. Mas foi muito boa, My Way. Pronto. Falando em confusão... Lá, aquele kimono que você tava lá. Não, nossa, rapaz, tava ruim aquele negócio, hein, mano? Qual? Ó, a blusa falando em bagunça... Aliás, a Paty de Jesus, que menina simpática, né? Competente. Obrigado, viu, Paty? Bacana, que legal, viu, cara? Querida, né? Nossa, talentosa. Muito bem. E falando em bagunça, tem mais 90 hoje, às 3h30. Ninguém aqui tá, não. Você tá no futsal, daqui a pouco eu vou falar disso também. Não, eu não tô no futsal. Cara, eu não vi a escala, você não comenta, não? Não, eu tô indo pro navio agora. É verdade, por isso que você tem a... 97. Navio Energia na Velha. Checa pra mim se eu tô na escala hoje, eu tô falando sério, eu esqueci de ver, mais Claquete, 90. por favor. Não, só falar então que 2h45 no Esporte Interativo, depois às 5 da tarde vai ter a Copa da Espanha. Isso. Aqui no Esporte Interativo, o Bocão, maravilhoso Bocão. Esse sim, o Bocão é sensacional. Vai comentar. Eu não tenho a capacidade, a competência do Boca. Então fica quem gosta de futsal aí, fica a dica. Tem 2 jogos, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, vender oficialmente, mas tem Barcelona, tem o Cartagena, então... Daqui a pouco Saragossa, a gente vai falar disso. Eu já fui pra Cartagena. De motorista? É bonito. Não, de turista. Ah, tá. Claquete agora, por favor. Você faz um bom trabalho de motorista. Claquete. Muito bem. O assunto agora é Santos, que ontem venceu por 3-1 Nacional. Lembrando que a Paty de Jesus cravou aqui o resultado do jogo. E todo mundo foi na onda dela pra ser simpático. E ela acertou, cara. E ela foi muito bem. Eu acompanhei o jogo. O Gabigol foi expulso, né? Você tinha acompanhado ela. Arthur Gomes também. Arthur Gomes, ele perdeu o pênalti, mas entrou bem no segundo tempo. E eu gostei das alterações que o Jair Ventura fez pra partida. O Jair Ventura tirou o Renato, colocou o Cittadini, que foi bem na partida. Ele tirou... O Vec foi muito mal. O Vec continua sendo o Vec. O Alisson foi bem. O time do Santos precisa de um camisa 10. E o Copete saiu do time para a entrada do Rodrigo. E o Rodrigo foi um dos destaques. O Rodrigo que se tornou o brasileiro mais jovem a fazer um gol numa Libertadores. Ele é mais novo que o Vinícius Júnior ainda. Que gol, hein? Um golaço. E eu queria destacar também a entrada do Dodô no segundo tempo. Entrou bem. O Dodô entrou no lugar do Vecchio. O Jean Mota, que estava fazendo a função de lateral, foi pro meio campo. E o Dodô jogou na função que é a dele, que é de lateral. Ele foi muito bem, mudou o jogo. O Santos mereceu a vitória. E aí, de novo, mais um gol. Como tem jogado bem o Sacha, né? E como pode jogar o Rodrigo da geração Y mesmo, um moleque muito bom de bola. Gol de Santos, gol desse DNA do Santos ofensivo abusado. Eu vi depois o jogo, mas é até interessante, a gente está gravando uma série 10x10 do canal 100 do Esporte Interativo, uma produção com a Ovo em Pé. Vai ter livro também. Vai ter livro também a respeito. E eu estava exatamente gravando o meu depoimento na hora do jogo, cara. E foi uma sensação sensacional. O primeiro estádio maravilhoso de espírito que eu fui na vida em 73 foi o Pacaembu. E foi a primeira vez que eu, dentro ali do Pacaembu, do Museu do Futebol, eu ouvi o gol do Rodrigo, aliás, os gols do primeiro tempo, e senti do estádio tremer, cara. É uma sensação muito emocionante. E quando eu vi o gol do Rodrigo depois, eu falei, cara, era pra ter derrubado mesmo o Pacaembu. Agora, gol sensacional. Não teve uma história que o Gabigol, quando foi chamado pra jogar pela primeira vez, estava jogando videogame? Ele não tava relacionado. Ele não estava relacionado. E aí, meio pegou no susto. E foi. Foi lá e jogou. E o Rodrigo faltou aula. Sim, eu fiquei sabendo. Pra jogar. Vamos ver o próprio e o Jair dando uma zoada nisso aí. E em relação à escola, acho que os professores vão me entender, né? Porque eu faltei hoje. Rodrigo, mas conta pra eles que você também tem um professor em sala de aula que toda...
Vamos falar para eles ou não? O que eu faço quando a gente começa toda a minha preleção? Fala aí, conta para eles. Toda a preleção nossa tem um tema, né? Antes da partida. E sempre esse tema é só palavra difícil. E ele pergunta logo pra quem? Pra mim. Sempre. Nos treinamentos, qualquer coisa de matemática, esses temas ele tem que perguntar sempre pra mim. Aí pro grupo tirar sarro de mim, né? Sempre assim. Papai Jair, mas é traíra demais. Que bacana, que clima legal, cara. E até lembrando, Pacaembu, tem uma história sensacional. Em 75, o Sócrates começando, brilhando já no Botafogo, ele tinha uma prova na medicina da USP que ele estudava em Ribeirão Preto. O que aconteceu? Ele fez a prova, não foi com a delegação do Botafogo e foi de táxi de Ribeirão Preto, mais de 3 horas de viagem até o Pacaembu. Chegou, e como é o Sócrates, não estava com documento, nada, e ele chegou ali no portão, o Botafogo já no vestiário, e ele com o jaleco, né, dormiu num carro. Tipo, a minha roupa. Cara, ele chegou lá, eu sou um jogador do Botafogo, eu sou o Sócrates, e eu vou ter que jogar. Eu falei, não vai nada, não sei o que lá. Por sorte, ele ficou berrando e passou um repórter em Ribeirão Preto e falou, cara, é o Sócrates. Eles chamaram correndo o diretor de dirigente do Botafogo, botaram ele pra dentro, se vestiu, 3-0, 3 gols do Sócrates contra o Corinthians. Caraca, só isso. Cara, é um magrão, é um gênio, né? Mas essa do Rodrigo é sensacional. Muito legal. Não, muito lá nesse evento que você falou, que aliás vai sair um livro também. Vai sair um livro também, os 10x10 do Canal 100. Os grandes camisas 10 do futebol brasileiro, o esporte interativo em parceria com o pessoal da Ovo em Pé. Do Ovo em Pé. Né? O Mauro vai lançar o livro e teve um evento que ele ficou cortando o cabelo o tempo inteiro, aqui a gente não entendeu. Já também aquele esporte interativo. Você passou no débito ou no crédito essa vergonha de cortar a peruca? Com o Rei da Barba? Não, cortou aqui os ladinhos, ficou bonito. Eu vou lá toda semana, sabia? No Rei da Barba? Quando... a galera mesmo. Quando eu encontrei o Jairzinho no evento, ele falou assim, prazer, pai do Jair. Que agora ele mudou, as pessoas conhecem mais ele como o pai do Jair. É muito legal e rapidinho ele falou, cara, e como é bacana, porque, gente, o cara estuda pra cacete o Jair Ventura. Como é legal você ter o conhecimento, tentou ser jogador, virou treinador, felicíssimo com o treinador, extremamente competente e estudioso. Ele poderia, inclusive com a pressão enorme de ser o filho do Furacão da Copa, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o Jairzinho, 7 gols em 6 jogos, uma Copa de 70, e a competência e a capacidade de trabalho do filho dele. O Santos deu uma boa oxigenada no seu time, com o Rodrigo Citadini entre os titulares. Estou torcendo muito para o Bruno Henrique voltar o quanto antes, não vai poder jogar os primeiros jogos aí da Libertadores, mas é um jogador excepcional. O Santos vai ganhando corpo, tem uma defesa sólida, tem mais até do que 2 bons zagueiros, tem boas opções na zaga. Então é um treinador que gosta de deixar um time bem organizado. E o Rodrigo, é bom que a gente se diga, claro que todo o mérito para esse garoto e para o Jair que está apostando nele, mas aqui na casa a gente tem um comentarista, o Ademir Quintino, que sempre falou maravilhas desse atleta. Porque, assim, que ele é muito, muito novo, então é difícil até você acompanhá-lo nos campeonatos. Mas como o Ademir tem um filho que joga no Santos, ele acompanha muito a base do Santos, ele já tinha essa informação há muito tempo, sempre falou do menino, e agora que ele está se transformando numa realidade... até o Rodrigo mandou mensagem para o Ademir. Aliás, coloca a foto do Ademir e o sósia dele, o Toninho do Diabo. Faz esse igualzinho, né? Não é ele. É igualzinho. É inspirado. Agora, o Ademir Quintino é inspirado no Toninho do Diabo. Agora, o Santos deveria... E tem o Yuri Alberto também. O Santos é um time que deveria servir como exemplo para os outros times. Do mundo. Dar oportunidade para a base. Para que você contrata um jogador nota 5 se você pode ter um cara na base de qualidade? Se você tiver a base, e o Santos trabalha, tem há mais de 10 anos jogando os meninos da Vila, tem todo o histórico desde o time lá de 1927 dos 100 gols, mas é impressionante, até a capa de hoje do Lance é raio, né, com Y do Rodrigo, cara, é impressionante como o Santos cai o raio até do outro na Vila Belmiro. Vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, o Corinthians contratou o Júnior Dutra, certo? Nada contra o Júnior Dutra, mas eu tenho certeza que na base vitoriosa do Corinthians tem um cara melhor e mais barato do que o Júnior Dutra. O São Paulo dando oportunidade para jogadores veteranos como o Diego Souza, enfim, como o Trellis. Tem molecada da base, bota a molecada para jogar, cara. Mas falando em base do Santos, o que acontece com o teu camarada Gabigol, que parece que quando entra em campo, a paciência dele fica fora de campo? Então, eu até conversei com ele naquela outra expulsão na Vila Belmiro, né? Você falar com todas as expulsões com ele, você não só vai falar com ele. Foi na primeira dessa volta dele. Dá uma segurada, nego, manter a cabeça no lugar e tal. Ele tá tão na pegada, assim, de mostrar serviço. Tá pilhado, né? Pilhado, com tanta fome de jogar e de mostrar que ele realmente é talentoso depois que tudo que aconteceu ou que não aconteceu no futebol europeu,
que ele precisa canalizar melhor essa energia, essa força. E às vezes ele se perde um pouco. Às vezes sempre, né? E aí isso vai prejudicando o trabalho dele. Porque que ele é bom jogador, ninguém tem dúvida. É um ótimo jogador ali, mas assim... O Ale já respondeu, o comportamento do Gabigol pode atrapalhar o Peixe na Libertadores? Tá atrapalhando demais, já cara. Tá, né? Completamente desnecessário. O segundo cartão amarelo ontem, mas falta ainda, sabe? Falta, evita um gol. Até essa infelicidade que a gente acabou de ver, ele poderia falar que ele não ouviu, mas por a véspera de clássico, ele tá pendurado contra o Corinthians, cara. É irresponsável. Infelizmente irresponsável, muito instável emocionalmente. Não pode se perder. É extremamente talentoso, cabe em qualquer equipe brasileira, é muito bom jogador, ainda muito jovem. Às vezes a gente cobra do Gabriel e de outros, né? Pô, já tem experiência. Ele tem muito rodado, mas é moleque, cara, 21 para 22. Agora... Mas, cara, põe na cabeça que você é muito bom, joga muito acima da média, mas não pode se perder por bobagem. Agora, os momentos que o Gabigol tem se perdido são momentos que iniciam competições. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha quem chegou aí, ó. Toninho do Diabo! Tá achando que você vai entrando assim no programa aí, dos ó. outros? Põe aí o Toninho aí. Vem aqui pra você aparecer. Toninho do Diabo, pronto. Hoje. Tá feliz, né, lindo? Deixa eu te falar uma coisa. Deus é justo, mas essa camisa... Rapaz! Tá feliz, hein, nego? Foi embalado a Só alegria. Não é fazer as camisas pro Vandeus Day, eu sou meio gordinho, é complica. Nem o gordinho. Mas o Rodrigo é demais mesmo, hein, velho? Então, um mito, um fenômeno. Você tava assistindo, você viu que o Ale falou de você? Eu vi, por isso que eu vim aqui. Então fala aí, cara. Fala as tuas impressões aí do Rodrigo. Eu sou suspeito pra falar desse menino, que eu acompanho ele desde 2013. Vi a primeira vez lá no campo da Portuguesa Santista, eu olhei, rapaz, será que esse menino é diferente mesmo? Vou ver a segunda vez. Aí vi a segunda. Aí vi a terceira. Aí na quarta já era namoro. Na quinta, noivado. Na sexta, casamento. E quarta, eu divórcio da minha casa. Então é mais um raiozinho ali. Essa história de divórcio é boa. Conta aí. Claro. Essa não, foi em 2015. Aquela lua em Santos, né? Praia. Minha esposa lá passando protetor, né? Vai pra praia. E ela vendo colocando a calça. Onde tu vai? Falei, tô indo pra Pedreira. Mas teu filho joga hoje? Meu filho tava na ponte ainda, não tava no Santos. Não, vou ver um menino aí. Como é que é? Você vai... Vai ver um outro menino que não é o teu filho? E a praia? Eu falei, você vai pra praia, eu vou pra Pedreira. Aí na semana seguinte eu só, ela, de novo. Onde você vai? Tô indo pra Mauá. Mas teu filho joga hoje? Não, vou ver o Rodrigo. Mas de novo esse menino? Fui pra Mauá. Aí passou mais 2 semanas, Diadema. E assim foi na quarta, ela, vou me divorciar. Então se divorcia, mas eu vou ver o menino jogar. E você tinha razão. Graças a Deus. Tá aí, se você não valeu a pena. Boa de bola, moleque, da hora. E agora o menino a família do menino, somos amigos, a esposa dele é eu tive um... E o pai dele era meu amigo, fazia... Vocês podem achar estranho, academia comigo. Eu tava fazendo academia porque era reforço que eu tinha estourado a perna. Parou de fazer, não dá o endereço, dá o nome da academia. Faz tempo. O pai dele foi jogador, jogava no Oeste de Itápolis, Cuiabá. O Eric, foi lateral esquerdo, fez gol contra o Santos em 2014. E nós fazíamos na mesma academia. Aí todo jogo eu vi o Eric lá, tudo bom? Tudo bem. Aí o jogo seguinte, tudo bom? Tudo bem. Aí chegou no 5º jogo, ele me perguntou, rapaz, teu filho tá aqui? Teu filho não tá na ponte? Eu falei, tá. Quem é que tu veio ver aí? Eu veio ver esse número 11 aí. Pô, esse aí é meu filho. Oh, que legal, cara. Quantos anos seu Eric? O Eric tem 33 e o Rodrigo 17. Meteu gol no treino, Mas o Eric tá jogando ainda? Quem? O Eric, o pai dele tá jogando Não, ainda? parou ano passado pra cuidar do menino. Podia jogar. Teu filho tá com quantos anos? Meu filho tá com 15. Eles treinaram junto, o Rodrigo e meu filho. Que legal. Só que meu filho, infelizmente, na última terça-feira, estourou o 5º metatarso. Ele é tão fã do Neymar que estourou até... Caraca. E agora vai ficar de boa. Eu tive um problema de relacionamento parecido com o do Toninho do Diabo. Cheguei pra querida e falei, vamos ter que terminar o namoro, porque a minha família não tá te aceitando. Aí ela ficou brava, falou, quem é a sua família para não me aceitar? Falei, minha esposa, minha filha. Participação do telespectador aí, um programa da família brasileira. O Alisson Fernando, o Gabriel precisa entender que as atitudes dele comprometem o coletivo e também a carreira dele. Ele que quer voltar para a Europa não pode continuar com toda essa marra prejudicando o time. O que você acha do nosso amigo Gabigol? Tá com a cabeça meio quente, tá muito pilhado, tá tomando muito cartão, Ademir sendo expulso? Eu acho que ele ontem foi responsável e comprometeu até uma possibilidade, não só de vitória do Santos, de classificação. Porque se o Santos não ganha ontem, a situação do Santos ficava muito difícil, é um grupo competitivo. Tem 3 campeões da Libertadores. Já não joga o próximo jogo. Já não joga o próximo jogo. Aliás, ele não jogou contra o Corinthians suspenso, contra o Novo Horizontino e contra o São Bento poupado. Entrou ontem, foi expulso e não joga contra o Estudiantes. De 5 jogos, jogou meio.
Não dá, né? Eu não sou advogado do Gabigol, mas o Gabigol é moleque. Mas você conhece muito jurista, Conheço né? juristas, mas o Gabigol é moleque. Então, assim, se o Jair Ventura souber trabalhar a cabeça do moleque, antes ele fazer uma lambança dessa no jogo agora, que não é jogo de final de Libertadores, e fazer uma lambança antes no jogo contra o Corinthians, que não é fase final, do que nas fases finais, entendeu? Ah, sim, mas você não precisa ser atropelado para aprender a atravessar a rua, cara. Já tem que a gente cobrar mais. Às vezes tem que cobrar mais. Bota o Ademir de novo na janela, ele fica bem ali nesse programa aí, ó. Fica, ele quer você tá com o microfone, sabe? Não, eu tô no dele. Eu tô no estilo altura aqui. Eu fiquei com medo de acabar o boletim do Santos, eu entrei rapidamente. Os cogumelos estão com medo de fazer a montagem com o Toninho do Diabo Eles aí? não conseguiram ainda fazer. Então um pouco tropolento. É isso. Tá. Ó, o Gabigol respondeu aqui, falou que nem ele sabe direito o que aconteceu, porque ele tá bravo com ele mesmo. Aí, ótimo. Parabéns, é isso mesmo. Bom sinal, né? Já está numa reforma íntima. Mas o moleque é muito bom, se traduza. Isso deve ser programa do Discovery Home and Reforma Health. íntima. Fazer uma reflexão para ele mesmo, uma reforma íntima. Reforma íntima. Discovery Home and Health. Exato. Agora, Ademir, o torcedor do Santos quer saber, o Santos vai ter que passar 2018 sofrendo com o Vecchio no meio de campo? Eu não vou mentir pra vocês, não. Você Já gosta do falei. Vecchio? Eu gosto do futebol do Vecchio, mas desse segundo volante, não de armador. De costas. De costas. E aí, não tem contratação? Ganso, nada? O Ricardo Martins falou uma verdade ontem no Mais 90. Difícil Ele acreditar. tá assistindo a gente, o pequenino, não. Falou não, ele berrou uma verdade. Que ele tem razão. O Dodô tem capacidade pra jogar de meia. Sim, pode jogar. Talvez o Santos já tenha esse meia, além do Diogo Vitor, que é outra... Lá em Santos. É só nublado, não tem mais sol. A minha mulher não vai brigar mais comigo, porque é raio trovejando o tempo todo, rapaz. Raio. É um negócio de louco. Põe a montagem aí na tela. A pedido. O raio, solta de novo. De Alexandre Oliveira. É igualzinho. Esse Toninho do Diabo tá passando fome. Eu tô indo na churrascaria, eu tô bem mais fofinho. Eu tô com medo. Gente, obrigado aí, desculpa a intromissão. Imagina, olha, Toninho do Diabo, nova série do TNT. Eu espero em breve sentar aí com vocês. Eu também espero, Vem em breve. Bate agora sim. A chamadinha do futebol, do futsal com calma. Jogou futsal, Ademir, viu? Jogou também, né? Jogou. Tentei, eu era ruim. Bom era ele. Ó. Aí, ó. Você vê o nível. Não. Tem Barcelona e Saragossa. Às 5 da tarde, ao vivo e exclusivo. Copa da Espanha, né, Lê? Oba. E também tem o jogo que o Bocão vai comentar, que é no outro canal, não é isso? Ele vai fazer os dois jogos. Ele vai fazer os dois jogos, seguidinho assim. Trabalhar um pouquinho, né, Bocão? Só fica na praia, pô. O outro é 15:13, que é o Cartagena e Jaén. Como é que fala isso? Não, mas se você não sabe, nós vamos saber. Você é o poliglota do bagulho, mano? Você não morou na Turquia? Como é que é o nome disso aí? Cartagena. Mas é o quê? Mas é da Espanha esse time? Deve ser, Copa da Espanha. Jaén. Se não for da Espanha, não sei de onde é. Não. Copa da Espanha vai jogar o time da França. Pode ser dois jogos, hein, gente? E pode ser Jaén se for... É verdade, a Copa da Espanha. Falando assim pra mim no ponto, pode liberar o Ademir, por favor. Com razão. Tchau, gente. Valeu, Adema. 3h30 você tá aí. Brilhou. Crianças. Brilhou. Eu tô no programa, você tá com as picanhas, hein, meu? Te falar um negócio, hein, mano. Essa camisa também não favorece. No próximo Natal, linda. Dá uma segurada, velho. Essa camisa não favorece. Essa camisa não favorece. Que academia que ele tá indo, hein? Claquete, ele é o peso. Academia da cachaça, né? Deve ser. Ele é o peso. Pronto. Agora vamos falar de Flamengo. E aí já tem um depoimento do Henrique Dourado pedindo perdão para a torcida pelos gols desperdiçados na Libertadores. Fala, ceifador. Olha, como você falou, ontem foi uma noite na qual eu saí de campo com duas sensações, né? Uma de muita felicidade por nós ter conquistado os 3 pontos, que é o mais importante, e uma por ficar chateado por não ter feito meu gol ontem, mas sabendo que pude dar minha contribuição dentro de campo. Em alguns momentos podia ter caprichado um pouco mais, mas isso todo atleta está sujeito a isso, e um atleta que joga num clube como o Flamengo vai existir essa cobrança, e eu tenho uma cabeça muito boa para isso. Então é continuar trabalhando. Se a bola não entrou dessa vez, eu vou trabalhar ainda mais para que nas próximas eu possa caprichar e fazer o gol. Participação especial do Gustavo Henrique, meu colega de Rádio Globo, ali de camisa amarela. O Gustavo Zupac atrás. Eu acho que ele tava com 7 copas ou com o Zap, que ele tava fazendo sinal, não é? Ale, pergunta na tela, Dourado já tá devendo no Flamengo? Dá para dizer isso já? Cara, o Dourado, tecnicamente, ele tem dificuldade. Eu acho até que do
2017 dele foi atípico. Ele jogou mais do que ele joga normalmente. Isso acontece às vezes com alguns jogadores, né? Tem um baita ano. Acho até que o Gilberto, que foi reserva boa parte do ano no São Paulo, teve um ano acima da sua média também. Mas o Henrique, assim, não é um jogador técnico. É que ele estava numa fase de muita confiança, em que ele era o líder do time do Fluminense, da garotada. O Abel confiava demais nele, a bola estava entrando e as coisas foram acontecendo para ele. O Brocador teve um ano assim no Também, Flamengo, teve 2014. Mas o Brocador é melhor do que o Ceifador. Não sei, não. É melhor. Não sei também. O Ceifador, cara, foi uma enganação danada. Ele tem a vantagem do pênalti, que a bola entra em todos. Não, impressionante. O Brocador, acho que ninguém nunca viu isso. Olha, até o aproveitamento é maior que o do Evair, com quem ele se inspira e foi um batedor espetacular. Por exemplo, assim, aí eu vou tentar fazer uma análise não só do 17, do que a gente já viu até agora do Henrique. Eu acho o Viseu mais técnico do que ele. Então, assim, tem que dar tudo certo para ele conseguir colaborar. E as coisas não estão dando certo. Agora, é uma baita atitude do Henrique, dar a cara a tapa, fazer pedir perdão. Ali, Henrique, maravilhoso, sabe? Parabéns pela sua atitude. Mas, assim, analisando o futebol e não o cara, porque ele é uma pessoa sensacional, ele é um jogador bem abaixo de Flamengo, gente. Ele, sem bater pênalti, é um atacante nota 3. Não, nota 3. Não é tão ruim nota assim. 3. 2014. 5, 6, vai. Messi o quê? 6? 2014 ele eu acompanhei. 3, o Casinha nota qual? O Casinha é 1. 2014 eu acompanhei. 2014 eu acompanhei de perto. Dando nota. 2014 eu acompanhei de perto o Henrique Dourado com a camisa do Palmeiras. Pode dar 10 mangos. Era triste. O Henrique Dourado com a camisa do Palmeiras era triste. Mas ele maltratava a bola. Ele quase foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras horroroso. Você sabe por que ele quase foi o artilheiro? E sabe por que ele foi o artilheiro com a camisa do Fluminense? Porque quando o time é muito ruim, eles fazem o básico, que é jogar em função do centroavante. O Fluminense fazia isso e o Palmeiras fazia isso. A partir do momento que você tem um time com maior qualidade e que você precisa brilhar nessa equipe para aparecer, que é o caso do Henrique Dourado com a camisa do Flamengo, ele não vai brilhar. Não adianta o time jogar em função dele. Seguindo a sua lógica mulística, que é de uma mula. Por quê? Mulística. Eu conheço holística. Mas então, quanto pior o time, melhor pro centroavante. Quanto pior o time, mais oportunidade. Não, peraí. Se você deixar eu falar, você vai ver o que eu tô querendo dizer. O Flamengo é um time que ataca pelas pontas, porque tem qualidade nas pontas, ataca pelo meio, porque tem qualidade no meio. Agora, o time, quando não tem qualidade... Agora o time, quando não tem qualidade, ele faz o básico, que é atacar pelo centroavante, que é botar a bola pro centroavante. Você tá rindo, mas é verdade. Não, mas se o cara for ruim, Guipa, não adianta o time jogar pra ele. Então vamos lá. O Souza da Caveirão. Peraí. O Souza Caveirão jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, não jogou absolutamente nada. Foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, no Goiás. Você sabe por quê? Porque eles jogavam em função do Souza. O Souza recebia 50 bolas, fazia um gol, mas fazia um gol do time. Tem jogadores, e extrapolando um nível muito acima, que se adaptam melhor. A gente vai pegar um exemplo hoje, até vai estar no ar com o André Henning, que é o Careca. Maravilhoso. Que é maravilhoso, um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. O Brasil também não ganhou a Copa de 82 pela ausência dele, que se machucou um pouco antes da estreia em Sevilha. Porque entrou um centroavante que é o maior artilheiro da história de São Paulo, um dos maiores artilheiros da história do Santos, um dos melhores centroavantes que eu já vi, um dos mais difíceis de serem marcados, que era o Sérgio Chulapa, mas para aquele time extremamente técnico, o Brasil de 82 e o Tele, o Serginho não conseguia se adaptar, diferentemente do Careca. Então tem jogadores que são mais adaptáveis. O Paulo Isidoro, que não podia ter saído, que compõe ali o meio. Oziel foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, com o Paraná. Por quê? Porque o Paraná era horroroso, ele recebia 50 bolas, fazia um gol. Aí ele foi pro Flamengo, o que aconteceu? Não rolou. Não, imagina o sonho do centroavante. Eu sou um centroavante. Eu jogo bem. Eu assim, meu Deus, queira que um time muito ruim me contrate. Extremamente defensável. Com a minha tese? Em parte, sim. Eu vou desenhar pra você. Eu tô pensando pra ser contratado por um time ruim. Não é isso. O Luizão jogou no Palmeiras, ele fazia gol até de bunda. Mas o Luizão é excelente jogador ali. Dario, um dos maiores artilheiros de todos os tempos. O que o Dario pedia pro Zico? A gente conversou com isso na transmissão. Não pode ter feito na bola, não. Não, e outra coisa, não põe a bola no meu pé. Põe um pouco mais para frente para entrar rachando. É o único jeito do Dario fazer gol. É uma questão de adaptação. Ele metiu as roscas que ele não conseguia dominar fora. Vamos pro intervalo, lembrando que tem Cearense amanhã às 7 da noite, 19 horas ao vivo, exclusivo Ceará Uniclinic. Tá vendo aí? Quarto confronto do Vozão na segunda fase do Campeonato Estadual. E no próximo bloco, vamos falar de UEFA Champions League com uma convidada especial, internacional, Labelle de Ju. Verdade. Não é isso? Não é, Isa? Ela já entregou.
Então não sai daí. Daqui a pouco. É a Ju ou a Isa? O de plata vai voltar. É que Isa e... Não, é que Isa e francês. São duas? Não, é que Isa e francês é Ju. Que vai fazer um som com a gente. O que vocês acham? Bora. Bom. Vambora? Muito bom. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. It's all I have to give to make it real. Then you wouldn't have to say that they want me, 'cause I already know. Finalmente alguém ao vivo no de placa e quem tá ao vivo também. Desculpa os erros aí, porque eu... Salvei o programa de hoje. Não aguento mais ver a Lontra cantar tudo errado. Finalmente. Deixa eu chamar o Giovanni aqui ao vivo, ó. Melhor futebol do mundo vem logo depois. Fala, Gi, me salva aí, cara. Arrepio. Ó, foi de arrepiar ver essa volta do break aí, hein? Espetacular, grande participação da Isabela Pagliari, que hoje não vai estar no melhor futebol do mundo, mas a gente tem muito a destacar no melhor futebol do mundo. Hoje de manhã teve sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, toda a repercussão do reencontro entre Real Madrid e Juve, né? A final do ano passado. Vamos ter Barça e Roma, vamos ter Sevilha e Bayern de Munique e outro duelo muito interessante, hein? O Liverpool do Klopp contra o Manchester City do Pep Guardiola. Tudo isso no melhor futebol do mundo. A gente vai falar também da lesão do Felipe Luiz, que pode tirar ele da Copa do Mundo, e o Tite, inclusive, já anunciou quem vai substituir ele nos amistosos contra a Alemanha e Rússia. E ainda, um show de gols pela Europa League e os confrontos das quartas de final da competição. Tudo no melhor futebol do mundo, que começa daqui a pouquinho, logo depois do De Placa. Até mais, amigos! Não for por nada, tem que assistir, porque esse cara é simpaticíssimo. Não, Giovanni sou apaixonado. Sensacional. Nem merecia estar com a gente aqui. E é um programa que a Isa participa sempre, porque eu vou encher a boca aqui para dizer que ele é correspondente dos canais Esporte Interativo em Paris, a Cidade Luz, uma das mais visitadas e maravilhosas e charmosas do mundo. E que tem um belo guia. Exato, graças ao Rô, eu tenho uma adaptação perfeita na Cidade Luz. Obrigada pelo seu guia. Imagina, você não precisa, você tem que me dar dicas para a próxima edição do guia. Pode deixar, já Agora, tô anotando tudo lá. Já que você veio aqui, aterrizou aqui hoje, veio passar uma semaninha no Brasil, Exato. né? Vamos colocar a tela dos confrontos da Champions, porque a gente quer que você fale dos jogos e quero saber notícias do PSG, coisas que só você sabe lá em casa. Paris tem bastante coisa pra falar. Eu caí na Champions, o pessoal fala, e a Isa torce pro Paris Saint-Germain. Gente, eu não torço pro PSG, fique bem claro. Mas se o Paris avança na Champions, eu vou junto, né? Você caiu da Champions também, caso você torcesse pelo Paris. Exatamente, até porque eu tô rezando que de repente meu chefe pode me colocar com o Fred pra fazer o clássico inglês. Vamos ver, né, se eu pego essa boquinha. Já tá cavando. Tô cavando aqui. Eu caí uma fase antes, caí na fase de grupo. Olha lá, Barça e Roma, Sevilha e Bayern, Juventus e Real Madrid, Liverpool e City. Nossa. Isa, na tua opinião, Vamos qual lá. é o confronto mais equilibrado desses aí? Equilibrado, cara. Eu acho que Juventus e Real, embora eu tenha quase certeza que o Real que vai passar, mas assim... O inglês, né? Inglês, você acha Pra muito? mim, É que o City tá muito bem. Disparado o inglês. O mais equilibrado? Porque o City, pra mim, é o melhor time. Pra mim, o City vai ganhar. Porém, se tem um time que é o melhor ataque, e até pela rivalidade, pela camisa poderosíssima, 5 vezes campeã, e se tem um time que torna o do Guardiola desconfortável, é o time do Klopp. Exato. Então, pra mim, o mais equilibrado é o Liverpool e Manchester City. Agora, uma coisa é fato, Roma e Sevilha vão morrer e não sabem, né? Já era. Não. Talvez até saibam. Talvez até São saibam. os mais definidos. E logo depois, claro, evidente, Juventus e Real Madrid. Munique pela fase do Liverpool, que pra mim é melhor. Quem que você colocaria, Isa, na última prateleira, junto com os dois mais não fracos pode colocar lá? o Bayern aí. Putz, o Bayern não dá pra colocar. Bayern não dá. Eu colocaria... Cara, não dá pra botar nenhum. Não dá. Vamos por... É que o City, se for pensar pela história, né, a gente colocaria o City.
Mas difícil, hein? Essa é uma pegadinha. Mas a fase do Bayern, se você comparar com a fase do City, do Liverpool, eles estão abaixo. Mas sabe que eu vou falar, tem que votar, né? Sim. Eu vou votar na Juventus por um motivo. Eu acho que o Tottenham jogou mais nos 2 jogos. Verdade. Então, por isso, é claro que tem toda uma camisa, tem um time que adora esse time. Camisa que tá crescendo. E é um time que tem jogadores de muita qualidade. Mas aí, se você for analisar, o único time que jogou menos do que o seu adversário nos 2 jogos foi a Juve. Então eu vou na Juve. E aí a Juve é aquela coisa cínica, no sentido que se usa muito no futebol, é aquela coisa cíclica e aquela coisa juventina, aquela coisa italiana. Mas ainda assim, até pelo confronto, eu coloco ela aí também, porque eu acho que ela não passa pelo Real Madrid. Vai passar. Perdemos. Próxima prateleira, 2 clubes. Meu Deus do céu. Tem que ser Bayern. Bayern e Liverpool. Tem que ser, lamentando porque precisa colocar os 2. Tá muito a gente tá gostosinho, votando muito no City, hein? Então. Pelo campeonato inglês está fazendo, né? E pelo Guardiola também. Mais 2 agora. Isa, quem você acha? Barcelona. E Real, vamos apostar no City, hein? Não, Barcelona e City. Eu botaria Barcelona e Real Madrid. Eu acho que esse ano o time Guardiola vai ser Barcelona e City. Eu tô achando que City é cara de campeão. Eu coloco o Barcelona na primeira prateleira. O City tá nessa segunda já, né? Ou é o Barça que vocês votaram? Eu colocaria o City na primeira. Eu acho que o City vai ser campeão. Eu colocaria o Real na primeira. Eu colocaria o Barça, mas... Tu colocaria o Não, vou colocar o Real pra fazer... Então demorou, para não ficar juntinho. Agora você decide. Então fica junto aqui, Mauro. Vamos lá. Os 2 estão devendo. Pra mim, na segunda, pra mim o Barça tá na primeira. Tá, então vou voltar pra ele, então. O Barça tá na primeira pra você? Eu acho que sim, cara. Tá mudando muito de opinião. Porque aí tem um ET no time, cara. Viu o que começa fez aí esses dias? Tem um ET no banco. Mas tem um ET no banco, E tem o melhor futebol do mundo, pra mim, desde agosto, é o do Manchester City. Então vai ser perder, claro. lá o Real na primeira, é isso? É, o Real Madrid também. Mauro City. Não, pra mim seria o City. Os 2 votaram City, nós 2 votamos Barça e nós 2 votamos Real. Ele tá votando pra todo mundo. Chá de cogumelo. Os cogumelos escolhem, então, vai. Cogumelo do sol. Com vai dar poder pros cogumelos. Os caras vão demorar 10 minutos pra fazer isso. Vai dar poder. Olha lá. Vamos lá. City na segunda. Barça ou Real na primeira? A gente decide. Eu vou de Real. Real? Eu vou de Barça. Barça? Na primeira? Barça ou Real? Nossa, Barça e Real. Real. Meter o City na segunda. Real. É duro ser tricampeão, então Barça. E ter o Messi. Barça também. Chupa, Gui. Barça ganhou. Tudo bem, tô com ela. Não é duro, cara. É duríssimo. Tô com ela. Barça ganhou isso, Real na segunda. É duríssimo, cara. E Barça na primeira. Quero então que o Barcelona se lasque, pô. Agora, Isa, me conta lá como é que é cobrir o dia a dia do Neymar em Paris, os bastidores do PSG. Bom, existe uma cobertura antes do Neymar e depois do Neymar. Né? Não preciso nem explicar pra vocês o quanto que minha vida realmente mudou com a chegada do Neymar. Cara, é demais, só que eu falo muito para as pessoas, elas não têm noção de como o Paris Saint-Germain ainda precisa se estruturar. E eu não falo de equipe. Isso também, claro, tem umas peças ali que precisam alterar, lateral esquerdo, um volante, mas eu falo mesmo da estrutura do Paris Saint-Germain. Da gestão mesmo. Isso, a comunicação. Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu. O Neymar foi operado, certo? Eu tava no jogo do Paris Saint-Germain fora de casa, não lembro se foi Toulouse ou Troyes, não lembro agora. E estavam os 2 assessores do Paris Saint-Germain. E na hora que a CBF colocou o comunicado que a cirurgia foi um sucesso, os 2 se olharam e falaram: ah, legal, tipo, sympa, falaram em francês. Eu falei, vocês não estavam sabendo? Não. Não é normal isso, entendeu? A CBF colocar um comunicado e o Paris Saint-Germain não tá por dentro. Então, assim, isso mostra que ninguém sabe de nada. Daí chegou o Naemri. Então, Neymar não vai operar e ele pode jogar contra o Real Madrid. Depois o pai do Neymar fala, impossível jogar contra o Real Madrid. Vocês acham isso normal? Não. Vira uma novela o Paris Saint-Germain, entendeu? Aí perde até um pouco a moral, o respeito. Credibilidade, exatamente. claro. Eles ficam sabendo das coisas que nem a gente, pelos comunicados e não da é CBF. Normal, não é normal, entendeu? Não é normal, cara. E essas coisas, eu falo, o Paris tem um potencial porque tem dinheiro, mas a impressão que eu tenho é que eles montaram primeiro uma equipe sem montar um clube. E você não pode contratar o Neymar e o Mbappé e colocar numa equipe derrotada. E eu falo isso porque o 6-1 tava ali, ó, no Santiago Bernabéu e no Parque dos Príncipes. Os jogadores não conseguiram passar por isso. Então tem que ter uma reformulação, sabe? Não é só colocar 2 jogadores de nível mundial que você vai ganhar a Liga dos Campeões. Não é só sair comprando, não, né? futebol é muito mais que campo e bola, entendeu? E trazer um treinador também, né, Isa? Claro. Não vai ficar... Quem que vai vir?
É o Zidane? Acho que é o Conte. É o Conte. As informações que eu tenho é o Conte que está ali na pole position. Mas, assim, na minha opinião, o técnico teria que ter caído no 6-1. Total. Perdeu moral com ele. Não sei se é o Conte, Tá na meu prorrogação. treinador ideal. O Conte tem uma questão que talvez seja menos difícil de tirar ele do Chelsea do que o Zidane do Real Madrid. Não, o Conte não vai ficar no Chelsea. Porque o ambiente dele com os jogadores está muito desgastado. Então, eu não acho que seja treinador mesmo pro Paris Saint-Germain. Acho que é um outro erro. Eu acho um ótimo treinador, respeitabilíssimo, mas não para esse time. Eu acho que pensaram no Ancelotti. O Tite, tá falando do Tite, exato. Tite. Agora, essa semana, mas não lá sei se eles você falam do recebeu... Tite. Ainda não, porque o Tite, claro que os brasileiros gostariam do Tite, mas sabe que ele só viria se ele ganhasse a Copa do Mundo. Por exemplo, se a Bélgica fizer uma baita Copa, e pode ser, o Martínez é um nome seria interessantíssimo. É que assim, o Paris precisa apostar num técnico, na minha opinião, que tenha o respeito dos jogadores. Porque assim, Outro Unai Emery não dá, né? O Unai Emery chega e fala, cara, me escuta, eu ganhei 3 ligas, Liga Europa. Daí o Neymar fala, filho, eu ganhei Champions, Dani Alves, eu tenho 3 Champions. Então assim, tem que ter um respeito. Eu acho que o cara... Não é tudo isso também, né? Não, mas o Unai Emery não é tudo isso. Mas eu sei que o Ancelotti, uma vez o Thiago Silva, a gente deu uma entrevista pra gente, exclusiva, ele falou que o Tite é o Ancelotti brasileiro. Então, por isso, eu acho que é um treinador que poderia administrar os egos do vestiário e também agregaria também no estilo de trabalho. Ela citou o Thiago Silva, essa semana rolaram uns áudios aí, você chegou a receber? Não, áudio no WhatsApp de uma galera falando, pode cravar Thiago Silva no Palmeiras, porque a tia Leila tá lá em Paris, o Alexandre Matos também. Você chegou a ouvir alguma coisa na França de uma possível volta do Thiago Silva pro futebol brasileiro e pro Palmeiras, especificamente? O pessoal tá preocupado porque o Marquinhos fez um post parecendo que estava agradecendo o Thiago por tudo. Eu entrei em contato com o staff do Marquinhos e me explicaram que é uma campanha pra Copa. Tem até a hashtag lá, brasileiragem, uma coisa assim. E aí, na verdade, é uma campanha pra Copa do Mundo da Nike. E não tem nada a ver com sair, não. É que calhou de ser no mesmo dia que deu a notícia do Palmeiras, mas não. O Thiago tem um ano ainda de contrato com o Paris Saint-Germain, ele não quer falar em renovação com o Paris Saint-Germain antes da Copa do Mundo, e eu duvido que o Thiago Silva saia do Paris Saint-Germain. Não, e nem antes do final. E se o Neymar ficando. O Neymar deve ficar mais ou menos no Paris. E o Thiago é aquele cara que protege o Neymar em campo, sabe? Entendi. O Neymar cai, o Thiago já corre ele o campo todo pra falar com o árbitro. Então, sim, tem uma parceria mesmo, né? É o tipo um paizão. E o Neymar fica? Fica. Agora, Isa, pra encerrar, a cidade de Paris. Paris gosta do Neymar como gosta do Raí ou gosta do Guga, por exemplo, ou ele ainda tem, o menino ainda tem uma certa resistência lá? E o ambiente dele lá com os jogadores, com o Cavani? Tá, o Neymar teve problema, assim, né? A gente sabe todo mundo do penalty gate com o Cavani, agora tá tudo bem. Penalty gate é muito bom, né? É ótimo, esse termo é sensacional. Chamaram assim lá na França. Muito bom. Aí, o que acontece? O Neymar chegou em Paris já sendo ídolo, mas esse atrito com o Cavani desgastou um pouco porque a imprensa deu uma exagerada, ficou um pouco pesado. E o Neymar acabou ficando, assim, o culpado de tudo, de uma coisa que não foi decidida na hora da contratação. Porque, olha, isso é mais um problema do Paris Saint-Germain. Quando você contrata o Neymar, você paga tudo que pagou e você, na hora de negociar, não fala quem vai bater pênalti, tem que resolver em campo. Isso não é normal. Muito bem. Não há tempo pra mais nada, só pra dizer tchau. Pra que estamos ouvindo tanto tem tanta coisa pra contar. Bom, do Rian. Canta, então termina cantando. Cantando o quê? Então chama o melhor futebol do mundo em francês. Bon, tout le monde maintenant, vous allez regarder le meilleur football du mundo. Bisous, tchau. Bisous. Olha só, rapaz. Maravilhoso. Sensacional. Gi, assume aí. Será que a Isa vai pagar um almoço no restaurante francês aqui em São Paulo? É o mínimo que ela pode fazer. Quilom, como é que é quilom em francês? O cassoulet, de repente. Tchau, vai, Giovanni. Como é que é quilom em francês? Hashtag inveja de